Sejam bem-vindos a mais um Anastasia Cast. Gente, hoje eu tô com uma pessoa muito especial. Antes de começar o podcast, a gente já não consegue parar de rir, de conversar e de ter um tempo tão agradável com uma pessoa que é muito polêmica, gente. Ó, ele é policial, mas a vida toda ele sempre foi uma pessoa diferente, até porque ele ganhou um apelido separado justamente porque tem uma história que ele conta em todo podcast. E eu disse para ele que eu não vou ficar fazendo as mesmas perguntas, esse papo aqui vai ser bem diferente. Mas eu quero falar dessa pessoa que é uma pessoa de um QI de altíssimo nível, uma pessoa de um coração enorme, gigantesco, que só de entrar aqui em casa já nos abençoa de uma maneira poderosa. É um cristão, um homem que defende muitos valores e, aliás, todos os valores que estão na Bíblia, uma pessoa que ganhou nosso amor, nossa admiração e, acima de tudo, tem um grande conhecimento a respeito de Bitcoin. E ele ficou famoso nos podcasts por levantar posturas de direita e ser um homem diferente. Eu quero dar as minhas boas-vindas ao Renato 38, meu xará. Renato 38. Seja bem-vindo, é isso aí? Muito obrigado, pastora. Minha honra estar aqui. A honra é nossa. Terminando e encerrando esse ciclo aqui do passeio. Daqui a 4, 5 dias estou voltando para casa, né? Terminando esse ciclo de aparições aqui nos Estados Unidos, né? Eu estou muito feliz de ter aqui. Por que a galera te ama? Eu posso perguntar assim? Já começo assim? A maioria das pessoas que são militantes, que ficam entrando para fazer comentário e tal, não sei o quê, alguns deles ganharam dinheiro por minha causa. Inclusive, a última vez que eu fui em São Paulo, chegou um cara com um bebê e falou assim: eu só casei e tive o bebê por sua causa. Tem 4 categorias de pessoas que casam por minha causa. Tem o cara que não tinha dinheiro para casar, aceita o Bitcoin, aumenta a produtividade, a riqueza e casa. Tem o cara que aceita que é melhor para ele e tal, que é o investimento, ter um relacionamento e tal, e casa. Tem pessoas que aceitam Jesus e começam a entender que deve ser menino e tal, tem uma responsabilidade com a mulher. E tem um cara que se sentia inseguro de tomar um golpe, e agora que o patrimônio dele não pode ser tocado pela golpista, se sente seguro de casar. Você não viu agora? Essa semana saiu um caso de uma mulher, engenheira, inclusive formada e tal, que passou 2 anos namorando com um cara para dar um golpe de menos de R$1 milhão no cara, inclusive simulou sequestro e tudo mais, num ambiente desse. Quantas vezes a mulher convive com o cara 40 dias, dá uma queixa de violência e fica com a casa do cara? Ué? Isso é comum agora. Tem 5 mil homens no Brasil, pelo menos tinha no início do ano, agora deve ser aqui, muito mais do que isso, presos por filho afetivo, pensão de filho afetivo, um filho que ele não fez. Vale a pena num país desse o cara ter patrimônio que o governo acesse facilmente? O Bitcoin... Que tristeza isso, né? Essas pessoas ficam felizes. Mas a pessoa que fica mais feliz em me conhecer é a que deixa cair no golpe. O cara que aceita a mensagem, que se as chaves não são suas, você não tem o Bitcoin, que o Bitcoin muda a relação de pai e filho, que o Bitcoin muda a relação de marido e mulher, que o Bitcoin muda a relação de governantes e governados. Quando o cara entende isso, ele fica felizão. Que ele diz assim: eu não vou ser mais escravo de Satanás, eu não vou financiar eu não vou financiar criança, eu não vou financiar lagosta de vagabundo, não é isso? Quando o cara entende, meu irmão, que ele se torna soberano, que é a salvação individual, aí ele fica felizão. Inclusive tem na psicologia, chama Endowment Effect, né? Se eu fizer você deixar de perder R$10 mil, você fica mais grato a mim do que se você tivesse ganho R$10 mil, não é isso? Exatamente. Se eu lhe proteger é mais importante do que ele dá, não é isso? Exatamente. Eu tenho uma pergunta. É certo eu falar que a sua maior implicância, ou vamos dizer, teimosia para defender o Bitcoin é justamente para não financiar o governo? É porque é o seguinte... Ou porque o Bitcoin por si só realmente é uma boa? Tem 2 argumentos. Tem um argumento de pragmatismo, de argumento de imperativo pragmático, que é o seguinte: a gente vive hoje um regime de juro negativo. Isso. Existe um negócio chamado senhoriagem, que é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. A inflação não é índice de preço. A inflação é o aumento da base monetária. Uhum. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, leia em 2 horas as 6 lições do Ludwig von Mises, que tem de graça na internet. Mas se não quiser, meu livro também tem lá no @R38TO. Vou colocar aqui para vocês o link. Pode clicar aí, tem um livro de graça PDF, um livro de graça ditado no YouTube, que explica o que é inflação e o que é juro negativo. Hoje a inflação no Brasil, no ano passado foi 18%, esse ano deve ser muito maior.
E Está em torno de previsão de 25%, né? Não sei quanto é que está o aumento da base monetária esse ano, mas a tendência é só aumentar e não tem nenhum título que pague isso. Então a renda fixa é perda fixa, a renda variável é perda variável desde 2008. Então a gente vive num regime de juro negativo. Nenhum país do mundo, nem Estados Unidos, nem Europa, lugar nenhum no mundo, paga mais do que o aumento da base monetária sistematicamente. Então todo mundo que está nesse sistema de juro tabelado, de quantitative easing, está sendo obliterado financeiramente 15, 20% ao ano. E o já juro está numa posição de desvantagem. Na hora que eu entendi isso, eu comecei a entrar numa tristeza absurda. Inclusive, tem a combinação disso com a guerra ao dinheiro, que é uma do Drex e tal, que é pro Estado arrecadar mais. Como o welfare está colapsando, eles estão buscando qualquer e toda maneira de aumentar a arrecadação, e uma das maneiras é a retirada de dinheiro físico de circulação. Na hora que você faz o PIX, você faz o cartão e tal, aumenta o controle do Estado sobre as transações, aumenta a arrecadação, reduz a erosão tributária. Quando eu percebi isso, eu fiquei numa tristeza brutal, 2013, 2014, pensei em me matar várias vezes. Sério? E quando eu descobri que existia Bitcoin, que eu não precisava financiar, que eu não precisava financiar a que eu não precisava financiar essa merda toda, aí eu fiquei muito feliz. E aí eu percebi que mudou o jogo, não apenas meu com o Estado. Porque o feminismo, isso não é da relação de homem e mulher, isso é da imposição do Estado. É o governo que não deixa eu gritar com minha mulher, não é isso? É o governo que vai me botar na cadeia, só vai dar um tapa na minha filha na frente de todo mundo aqui, não é isso? É isso. Se mudar minha relação com o governo, por exemplo, eu não tenho casa, eu não tenho carro, meu patrimônio tá na nuvem. Isso muda como é que chama? Não precisa ser 100%, basta uma grande parte. Isso não muda as motivações. O pai do menino que o Jairinho matou, o Henri Borel, né? Henri Borel. Meu Deus. O cara tinha condição financeira, não era um fudido. Ele tinha cultura náutica, que trabalhava em embarcado. O pai dele é o Lionel, como é que chama? O que? Você tá falando, falando do Jairinho ou o Borel? O Borel. Isso. Esse cara... O Jairinho tá preso, né? Se esse cara, em vez de ir 12 vezes no judiciário, na delegacia, não sei o que lá, tivesse pegado esse menino e botado num barco e ido embora, não resolvia o problema? Verdade. Só que se o cara não tem patrimônio na nuvem, se o cara não tem imunidade, se ele não chegou e já tem 3, 4 passaportes, esse cara tem condição de fazer isso? Não. Ele vai ser preso e nunca mais vai ver o filho dele, não é isso? É verdade. Pois é. Bitcoin é liberdade, é autossoberania. A pessoa que tiver bitcoins inteiros, bicho, até o fim dessa década, vai ter quantos passaportes quiser, vai morar onde quiser. E quem não tiver, vai morar onde puder, não é isso? A meta do Banco Central é não existir mais dinheiro físico no Brasil em 3 anos. Pode não ser 3, pode ser 5, mas é uma tendência inexorável, não é isso? O governo controlar todas as transações, colocar prazo, condições de gasto, ter controle total, transacionar, tributar tudo. E na hora que acontecer isso, o governo brasileiro vai deixar você comprar uma coisa que lhe dá liberdade? Eles adoram armas. Geralmente os ditadores adoram armas, mas para eles, não para o escravo, não é isso? Verdade. E a criptografia foi uma arma usada em todas as guerras dos últimos milhares de anos, né? Se eu puder, pastora, explicar Bitcoin em 30 segundos, é o seguinte... Não, é isso que eu quero, porque eu tenho um grupo de pessoas, deve ter mais ou menos umas 5 mil mulheres querendo saber do negócio. O meu público é 98% homem. Geralmente, os 2, 3% de mulher que me segue, geralmente tem filho homem. Filho homem sofreu falta de acusação. Geralmente, ou ela teme que o menino tinha, ou geralmente ela sofreu. 90% das mulheres que me seguem tem filho homem. Ou seja, ela se coloca no lugar do filho, né? Mas explicando o Bitcoin em 30 segundos é o seguinte. Um cara que nunca recebeu R$1 e presumidamente controla 1 milhão de Bitcoins, né? 1 milhão vezes 100 mil é 100 milhões, não é isso? 100 milhões. 100 milhões de dólares. Não, é 1 milhão vezes 1.000 dá 1 bilhão, não é isso? 100 bilhões, não é isso? É mais do que Jeff Bezos, não é isso? Um cara dele nunca tocou em R$1. Concepção sem pecado, não é isso? O cara não fez questão de um aperto de mão, de nenhuma honra, glória e nem de aproveitar nada financeiramente. Eu fazendo a matemática. Fez um projeto, deu à humanidade um projeto de open source. Não é uma plataforma, é um protocolo, como o TCP/IP, um conjunto de regras. Sim. Se você respeitar, você consegue se comunicar nessas regras. Sim. E essas regras funcionam pela internet, mas você pode transmitir por qualquer meio de comunicação. Você pode mandar dinheiro por rádio, por carta, por qualquer maneira. Inclusive, você pode memorizar dinheiro. Se você instalar agora no seu celular, na Blue Wallet, desligar a internet, você gera chaves públicas e privadas, endereço de recebimento e códigos para envio de dinheiro sem internet. O próprio Barack Obama, quando entendeu, ele disse isso. Ele disse, se isso não for criminalizado, qualquer pessoa sem internet vai poder gerar em sua casa infinitas contas da Suíça de graça. É exatamente o que é o Bitcoin. O Obama entendeu, não é isso? Entendeu. É isso que o Bitcoin é. O mais interessante é essa coisa de ser de peer para peer, né? Ou seja, você não tem ninguém governamentando e manipulando o sistema. É um sistema descentralizado, exatamente. Se você quiser rodar um nó em sua casa, você é autoridade. Você não acha que o risco é muito grande, não? É enorme, o risco é enorme. Apesar de... Energia elétrica é arriscado? É verdade. A internet é uma coisa arriscada? Demais.
Só No a início, Dark Web já acaba com o cidadão. Há 6 meses atrás, agora os caras diminuíram, mas no ano passado, você perguntasse a essas IAs aí que estavam sendo desenvolvidas, como é que fazia bomba explosiva, zorra toda, eles diziam, não é isso? Rapaz, Agora que a galera começou a controlar, não é isso? A internet é uma coisa perigosíssima. Sua menina tem acesso à internet? Tem, total. É perigo, um perigo da zorra, isso ou não é? É, eu monitoro tudo, mas mesmo assim, é muito perigoso. Pois é. E quem ignorou a energia elétrica e a internet vai ter o mesmo destino que a pessoa que vai ignorar o Bitcoin. O Bitcoin vai produzir uma explosão de produtividade. Você acha que o Bitcoin tem participação no fim dos tempos? Não faço a mínima ideia. Porque O mestre disse que ninguém sabe exatamente quando é que será, não é isso? Não disse quando será o fim dos tempos, porque esse eu tenho certeza que a gente já tá vivendo neles, né? Tem gente, inclusive, que diz que já foi, né? Que quem ficou pra trás é que não presta, não é isso? Ó, não tem gente que diz isso, não? Tem gente de todo tipo. A gente sobrou, tem não é gente isso? Que fala que Deus nem existe, né? Mas, ó, pensa. Israel, um lugar menor que Belo Horizonte, minha terra natal. Um lugar que literalmente a faixa de Gaza em si não tem mais do que 20 quilômetros. Eles falam 40 miles, alguma coisa assim. Não, ele deve ter uns 40 por 20, né? Porque ele é menos largo e mais... Exatamente, é mais comprido. Isso, né? É uma faixa né? mesmo. Sim. Então, o que acontece? Um lugar daquele tamanho, menor do que BH. Vamos Mas qual a população de BH, né? Não, eu estou falando assim, hipoteticamente, porque eu não estou falando o território certo, mas tem condições de um lugar daquele ser pedra para as nações? Uma cidade, pedra para as nações. Você pensar numa cidade, num lugar como Jerusalém, disputado daquele jeito, aonde os Estados Unidos, lugar que a gente está hoje fazendo esse podcast, e lugar pelo qual eu me respondo como americana hoje, já há 20 anos. Você hoje depender de Israel, um lugarzinho daquele tamanho para poder bélico, não tem condições. Então não depende de Israel, não é o contrário, né? Não, Israel no que caso... depende dos Estados Unidos, né? Não, mas poder bélico, hoje, tecnologia não existe igual a tecnologia israelita. É claro, e o Trump sabe disso, porque o Trump não ia entrar com todos os recursos americanos hoje para defender Israel se também não fosse ganhar nada em troca. Voto, apoio. Por isso que eu tô falando. O cunhado dele não é metido, como é o nome desse movimento lá? Casado com a filha. Tem uma denominação lá, né? Que é uma espécie de... Como é? É o movimento judaico, porque ele é de família judaica. Mas é interessante, porque ele fala da moeda única. E quando eu falo de Bitcoin, eu também estou falando de criptomoeda, né? Claro. A gente sabe que em poucos anos, a previsão, e cada vez menos a gente usa moeda, dinheiro de papel. Físico, é. Né? E o que eu estou falando assim, sem conjecturar nada falso mesmo. É baseado naquilo que a gente está assistindo. Porque se você for parar para pensar, hoje mesmo a gente foi dar uma gorjeta para a mulher que trouxe comida do restaurante brasileiro aqui para gente. Eu não tinha. Porque a gente tudo é cartão. Aí o Joe conseguiu achar $20 ali e deu a mulher. Eu dei a Joe o dinheiro aqui, ele podia ter dado desse jeito também. Também, né? Mas a senhorinha veio com o esposo de Uber Eats, deixou, eu falei com ele, pra você ver, a gente anda sem dinheiro, você tem dinheiro, mas ao mesmo tempo não tem, né? Porque querendo ou não, ele fica na mão do banco, do Estado. Controlado. Esse canal seu, deve ter perguntas, superchat, doações. A Big Tech fica com 30% desse dinheiro. E no dia que o governo quiser beliscar, ele vai beliscar também. Vai, né? Se tivesse um códigozinho no cantinho ali da Lightning, você recebia dinheiro diretamente de qualquer lugar do mundo sem nenhum custo. E é uma coisa que a maioria do povo não sabe, né? Mas vai saber. Vai saber. O jogo do bicho vai acabar quando acabar dinheiro físico. Você receberia... É isso. Vai acabar o tráfico. Ou vai acabar ou vai se adaptar. O tráfico de drogas vai acabar? Vai acabar a compra de votos? Não. Nunca, jamais. O sonho é esse. Mas nunca vai acabar. Enquanto tiver vai comprar voto com Pix? O cara vai comprar voto com Pix? Jamais. Vai acabar a Caixa 2? Não. Vai pagar no Pix? Claro que não. Pois é. Os inimigos... o Pix é tudo rastreado, né? Os ditadores amam armas, mas não quer que o escravo tenha, né? Ele quer pra ele, né? Arma só na mão deles. Pois é. E é isso. Eu acho que eu tô conjecturando comigo mesmo. Essa coisa da criptomoeda, além de ser algo muito inteligente, porque, querendo ou não, você tira um pouquinho desse sustento que a gente dá para o governo, para as coisas que a gente não concorda, igual você falou, o aborto, você está sustentando todo tipo de ideologia de gênero nas escolas para as nossas crianças. Você é obrigado a sustentar a sua filha, você é obrigado a pagar por transição de gênero do seu filho. Se você tiver dinheiro no Legacy, já tá dando hormônio, o juiz vai dar uma canetada e tirar seu patrimônio e forçar você a dar. Bitcoin, do mesmo jeito que Jesus veio para fazer a lei ser mais perfeita do que ela já foi, o Bitcoin faz a propriedade privada ser mais perfeita do que já foi. Essa casa aqui, o juiz dá uma canetada, ele toma, a sua conta no banco, o juiz dá uma canetada, ele toma, não é isso? A minha conversa com minha filha é, meu amor, papai ama você mais do que a si mesmo. Eu prefiro morrer do que ver minha filha morrer.
Agora, se você desonrar o papai, se você se unir a um homem que o papai não concordou, é seu corpo, suas regras. Agora, o dinheiro do papai, as regras do papai. Você não vai ver um centavo do papai nunca mais. Você nunca vai passar fome enquanto eu viver. Mas no dia que eu morrer, você não recebe mais um centavo. Você não vai me suceder financeiramente. Nenhum governo me toma um centavo involuntariamente. Porque Zero. você apostou tudo em Zero, Bitcoin. zero, zero, zero. Não me toma nada. Minhas contas bancárias é negativa, não tenho carro, não tenho casa. Agora eu tenho uma opção extrema, inclusive eu sou uma pessoa que estou me doxando. Eu estou publicamente defendendo uma coisa que você pode se aproveitar de todos esses benefícios. Inclusive, não precisa ter 100% em Bitcoin para se expor a Bitcoin. Vários bilionários, inclusive aqui dos Estados Unidos, Duncan Miller, até os agora Saylor, caras bilionários há décadas, eles estão se expondo a isso porque você não ter Bitcoin é como você dar as costas à energia elétrica ou há 100 anos ou à internet há 20 anos atrás. Essas empresas aí, Ricardo Elétrico, não sei o que ignoraram a internet, aconteceu o que com ela, varejista? Todas foram obliteradas, não é isso? É. Todas as empresas que ignoraram há 100, 150 anos atrás a energia elétrica foram destruídas, não é isso? Foram. Quem ignorar o Bitcoin agora vai ser destruído. Como que você descobriu o Em Bitcoin? 2015 eu descobri, eu já sabia o que era juro negativo, eu já sabia o que era guerra ao dinheiro. E um cara chamado Fernando Uri que botou um artigo que saiu no Instituto Mises e na Infomoney, explicando o juro negativo e a guerra ao dinheiro, que era coisas que eu já sabia, lido em inglês, eu nunca tinha lido em português. E a conclusão do último parágrafo ele menciona Bitcoin uma vez. Aí eu fui pesquisar o que era. E tinha uma corretora no Brasil, chamava Foxbit, que dava R$30 pra abrir conta. Se eu botasse 50, eu digo, pô, já saio ganhando 60%, não é isso? É. Aí eu comecei a brincar e tal. Hein? Tá ruim? Tá bom demais. Aí eu comecei a brincar e tal, colocar um dinheirinho, sacar, ver como era. Aí teve o aniversário da Fox, que a Fox ofereceu um subsídio pra quem aparecesse. E lá em Salvador, eles botaram um subsídio como se fosse a conta de umas 5 ou 6 pessoas, se aparecesse 10 ou 20, dividir. E era eu e mais 2 brother, e tinha um dinheiro que dava pra... Eu falei assim, tem lagosta aqui, serve champanhe nesse lugar, não é isso? Nem sei se existe um lugar lá em Salvador. Porque no Dog, ainda existe Dog em Salvador, não sei. Aí diz, vem cá, serve lagosta aqui, serve, tem champanhe, então é isso que eu quero. Aí o outro tem cerveja artesanal, não sei o quê. Tem negócio de Wagyu. A gente botou pra lascar com o dinheiro da Fox, mas eu conheci uns caras que me convenceram, que me deram as coordenadas e tal. Rapaz, eu já saí de lá. Antigamente tinha um spread no Brasil. O Bitcoin no Brasil custava 20% mais do que no exterior. Eu acho que vai voltar a acontecer isso quando voltar controle de capital draconiano no Brasil. Mas eu ainda posso comprar no Brasil e... Ah, agora tá quase igual. Não tem, o spread não chega a 2%, 1%. Mas como é que chama? Toda vez que o spread fica grande, a galera aproveita, né? É. Se você conseguir, por exemplo, mandar um dinheiro pra lá que chegue 2% mais dinheiro do que tá aqui, você vai querer que sua família receba mais, não é isso? Receba Aí mais, o Bitcoin com começa a ser uma canalização de mercado de câmbio. Agora, quando o governo faz controle de capitais como na Argentina, Isso. tipo, quando eles meterem o F 10, 15%, vai ser mais caro ter Bitcoin no Brasil do que fora, porque o Bitcoin não é minerado no Brasil. Então, nessa situação, o Bitcoin no exterior custava tipo 20% mais, eu percebi isso, aí eu entendi o que era possível fazer arbitragem, eu comecei a meter-lhe bronca. Não é proibido a arbitragem? Gastava 5, 10% para pegar euro físico, metia-lhe bronca, carregava para Portugal, comprava num dia, metia a passagem, no dia seguinte, 7 horas da manhã, quando abria a agência do Santander dentro do aeroporto, depositava, já comprava o Bitcoin e rodava de novo. Fiz isso um montão de vezes, declarava direitinho, declarava 30, 40, 50 mil euros na hora da saída, declarava na entrada lá, o cara já sabia quem era eu, não é isso? Essa época da arbitragem, de sair carregando dinheiro, vai voltar. Leva meu marido pra fazer isso. Quando voltar... Não, agora a arbitragem acabou, é tudo um negócio de automatizado, mas essa época de arbitragem vai voltar no Brasil, quando voltar os controles de capitais. O problema é que, provavelmente, daqui a 3, 4, 5 anos, se o PT continuar no poder, o regime continuar, eles vão ter que meter controle de capitais, como na Argentina, a ideia de ser pro cambiário. Loucos pra aí, fazer meu irmão, isso. aí não vai ter mais corretora de Bitcoin, não vai ter onde você fazer arbitragem, né? Se não tiver real sintético, né? O que você pensa da política no Brasil hoje? Você tá por dentro ou tá mais por dentro aqui? Eu penso que a gente está na segunda fase das 4 fases clássicas da Revolução. Os livros de ciência política, de teoria geral do Estado, eles explicam que a Revolução acontece com a tomada do poder, que é a queda da Bastilha, por exemplo, né? Aí depois tem os expurgos, que é a eliminação das oposições reais e imaginárias, né? Eles estão agora prendendo um monte de gente que eles acham que é oposição. Se o militar, se o Polícia Federal que eles estão prendendo aí, os kids pretos, fossem realmente oposição, eles tinham caído fora do Brasil. Eu tava até hoje servindo ao PT. Não tava todo mundo fazendo segurança aí de autoridade no G20, né? É verdade. Coitado dos caras, né? É uns opositores, uns golpistas que nem fogem quando o golpe dá errado, né? Assim,
Aí Não tem como, né? Porque o cara, Não tem nem recurso pra isso. A grande ameaça é um cara soltando fogos na porta de madrugada que não tem ninguém lá dentro, não é isso? A grande ameaça terrorista é um cara soltando fogos no meio da praça, né? Não, teve um que morreu lá de bomba esses dias. Não, dizem, eu não sei se ele tomou um tiro, se morreu com a própria explosão, mas é um coitado, né? Pelo amor de Deus. Porque você acha que ele tomou um tiro? Não sou eu, nem eu que disse que era um coitado. Quem disse foi Janja, né? É um pobre coitado que se explodiu, não é isso, não? Né? Igual ela mandou o Elon Musk também. Mas se esse cara... né? É mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Você já viu um macaco arrancar uma árvore de lugar e depois subir nela em outro lugar? Não. A salvação é coletiva e individual. Se esse cara que soltou a bomba lá na Praça dos Três Poderes soubesse que era Bitcoin há 3, 4 anos atrás, meu irmão, ele tava rico e feliz e cheio de esposa. O irmão e filho, dele deu uma entrevista, não sei se não. você sabe, o irmão dele deu uma entrevista falando que ele estava perturbado há quase 2 anos já com isso. Com certeza ele não viu outra solução, porque o cara estava desesperado. Ele pediu um rei, como tem Samuel, não é isso? É verdade. É isso. Mas porque Samuel era o juiz, era um reino, o reinado de Samuel não era o reinado de um rei, era o reinado da lei verdadeira e de um juiz, não é isso? Verdade. Quando ele dá as costas a Samuel, não tá dando as costas a Samuel, tá dando as costas à lei verdadeira, que é a lei de Deus. Na hora que você tá dando a lei verdadeira, você tá dando as costas a mim. Exatamente. Porque as pessoas que acham que Lula, Bolsonaro vai resolver o problema deles, eles estão pedindo um rei. Tá repetindo o mesmo erro de Samuel, não é isso? É verdade. É como se a gente todas as vezes insistisse em colocar nossa fé em homens do que em Deus. Inclusive, o princípio da subsidiariedade, de que o Estado, de que a família não deve resolver o que a pessoa pode resolver individualmente. A comunidade não deve se meter em questões familiares que podem ser resolvidas na família. Que a cidade não deve se meter em questões comunitárias. Que o Estado não deve se meter em questões da cidade. Esse princípio de subsidiariedade que existia em nossa Constituição Imperial de 1824, ela está inclusive no livro de Samuel. E ela foi invertida no direito de família atual e em toda a legislação. Quem resolve briga de família hoje em dia é o governo federal. Tem outdoor na Bahia, se ela te gritar, chame a polícia, né? Se ele te gritar, chame a polícia. Não tem isso ou não? Não, hoje aqui nos Estados Unidos, dependendo do jeito que você falar com seu filho no supermercado, eles podem dizer que você está threatening. É isso. A senhora veio de uma família de... A senhora veio de uma família de policiais, uma família que já viu bastante coisa, já deve ter ouvido um monte de história da pesada dentro de casa. Você já viu uma filha de homem que já matou gente na área apanhar? Não. Uma irmã de homem que já matou gente na área apanhar, tomar pau na frente de todo mundo na rua, eu nunca apanhei, não. É? Quer dizer, na área, você podia apanhar aqui nos Estados Unidos, mas lá na área ele sabia que isso não ia dar certo, não é isso ou não? Não dá, não. Não dá certo mesmo, não. Pois é, quem tem que resolver negócio de briga de marido e mulher é o governo federal ou é a família? É os dois. Não, tem coisas que você não consegue resolver. Tem coisas aí tem que você vai buscar autoridade. Quem é a autoridade de julgar seu casamento? É seu pai e seu pastor ou é uma juíza feminista? E o que está acontecendo é que não é só no Brasil, né? Aqui também, o mundo virou. Quem é que consagrou aquele casamento ali, bicho? O cara pode fazer e não pode... É isso? Por exemplo, outra coisa que o Bitcoin vai mudar completamente o casamento. Quando acabar o welfare, vai acabar esse negócio de achar normal deixar a menina de 14, 13 anos beijando na boca de coleguinha. Isso a galera só acha normal. Filho adolescente ficar dando beijo na boca de qualquer um e namorando, dando. Porque, como é que chama? Porque, não, tem ação de alimentos, tem aposentadoria, tem concurso pra mulher. Na hora que acabar o welfare, acabar tudo isso, na hora volta a conversa de, olha... Deixa eu contar o segredo, o welfare já acabou. Não, no Brasil ainda tá bombando em alta, não tem servidor público aí recebendo 10 mil dólares. Aposentadoria aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que daqui 5 anos as pessoas nem têm como aposentar mais. Sim. Ainda tem a alimony, né? Alimony. É alimony. Porque a galera ainda tem um monte de patrimônio aí que tá sendo alcançado, né? E o que eu tô falando é o seguinte, já tá negativo. Vamos dizer que aparece um varão querendo pegar sua filha e levar, não é isso? Tá amarrado. É isso. Não, algum dia vai chegar um cara com interesse aqui e pedir a mão de casamento ou não. Né? Mas não vai ter... Eu prefiro que ele fique do que ele leve ela. Aí, eu prefiro ganhar um filho do que perder minha filha. Em um mundo que não existe pensão, em um mundo que não existe aposentadoria, em um mundo que não existe ação de alimentos, é um mundo onde vai voltar coisas como o dote, por exemplo, né? Você vai dizer, ama minha filha quanto? Você ama minha filha 100 mil dólares, 200 mil dólares? Você quer engravidar minha filha e morrer e eu ter que sustentar seu filho? Hoje em dia não se diz isso, porque diz, se eu morrer tem a pensão, não é isso? Se eu morrer tem concurso público, se eu morrer tem escola pública, se eu morrer tem saúde pública. Na hora que acabar tudo isso, volta o dote na mesma hora. Inclusive o dote não vai ser apenas um depósito de uma das partes. Eu acho que a maioria dos dotes eles vão ser de ambas as partes. Pode não ser igual, dependendo do valor de entrar na família de um e de outro. Talvez o cara diga assim, olha, eu vou botar um Bitcoin, eu vou botar 3 Bitcoin para cada Bitcoin que você botar no dote de sua filha. Vai ficar uma multisig, uma carteira multiassinada, é que você precisa de várias pessoas assinando para mexer no dinheiro. E diz assim, eu vou ficar com a chave, você vai ficar com a chave, e o pastor ou padre, que a gente considera autoridade, vai ficar com a chave.
inclusive isso é uma arbitragem. Qualquer um de nós, se for na delegacia, buscar autoridade de Estado em vez da autoridade espiritual da igreja, perde o dinheiro. Sua filha vai dar uma falsa acusação para perder a herança dela. O cara vai dar pau nela para perder 3 vezes a herança de sua filha. Muda completamente o jogo, não é isso? Verdade. Isso aí garante. A arbitragem é lícito aqui no Brasil, inclusive, né? Contrato de arbitragem é uma coisa lícita. E um depósito de arbitragem com a multisig é uma coisa que, inclusive, o judiciário não tem como fazer para tomar a senha, não é isso? Que interessante isso. Inclusive, se chegar um oficial de justiça em sua casa, se eu quero sua senha, você pode ainda dar o bolt accident e dizer, eu queria te dar, mas eu acabei de perder ontem. Você não pode ter perdido a senha? Pode. Aí, na hora que o recurso ganhar, diz, olha, achei de novo, não é isso? O Bitcoin é a única propriedade que você deixa para quem você quiser, independente de determinação de qualquer juiz, e se ninguém lhe honrar, você leva pro caixão. Mas para leigos, como que eu explicaria o que ele ganha, a não ser o fato dele ter privacidade e não ter que ficar dando grandes explicações? E a principal riqueza do governo não são os tributos. É o poder do governo de tirar a riqueza das pessoas através da inflação. A inflação é o tributo mais injusto, imoral e sacana, porque destrói as pessoas mais pobres e que mais confiam no governo. Sim. Você não vai mais financiar o imposto inflacionário se você não poupar naquela moeda. Você não vai mais financiar um regime que você não concorde. Você não vai ser diluído com inflação. Você não vai ser vítima de controle de capitais. E você vai ser imune a expropriações voluntárias, como ordem de juiz feminista, de juiz perseguidor, de expurgo, de qualquer tomada de qualquer pessoa. É isso que o Bitcoin lhe oferece. Mas, além disso, o Bitcoin é mais escasso do que o ouro. O ouro, quem guardou ouro em vez de prata nos últimos 20 séculos ganhou. Quem guardou prata nos últimos 20 séculos em relação ao bronze ganhou. Quem guardou bronze em relação a ferro nos últimos 20 séculos ganhou. Por causa do stock to flow, da escassez. Se produz tipo 10, 15% mais prata por ano, como real. É por isso que a prata está no mesmo valor nominal de quando a gente nasceu. E o ouro não. O ouro tem inflação fixa entre 3% e 4%. E o Bitcoin é metade disso. E daqui a 4 anos vai ser 1/4. E daqui a 8 anos vai ser 16avos. E a tendência é que o Bitcoin... Tem uma senadora aqui, como é o nome da menina? Como é? Cíntia, como é o nome da senadora aqui? Tem uma Cíntia não sei o quê, que está propondo aí que o governo venda metade do ouro dele e compre de Bitcoin. Ué? Se o governo americano vender metade do ouro que ele tem e comprar Bitcoin, acontece o que com o preço do ouro? E acontece o que com o preço do Bitcoin? Cíntia Lumens, não é Lumens o nome da menina? Que está propondo isso aí, a reserva estratégica. 70% do primeiro escalão do governo Trump já declarou que tem Bitcoin, já fez declarações positivas de Bitcoin nos últimos 6 meses na internet, não é isso? Essa galera toda aí, meu irmão, tá doida pra... Inclusive, o Trump tem 3 compromissos com a nossa comunidade. O compromisso número 1 de Trump é, no primeiro dia, perdoar a Ross Ulbricht, não é isso? Da Silkhold. Nunca, em nenhum momento, aprovar e dar andamento em nenhuma proposta contra a autocustódia, que é a possibilidade de você gerar suas chaves offline. E nunca mais vender Bitcoin de apreensão. Se ele fizer isso, great times are coming, viu? E, além disso, aí, o pessoal que cerca ele ainda quer que ele... E se a galera em volta dele ainda quer botar... Let's make America great again, né? É isso. E o pessoal que tá em volta dele ainda quer quebrar as pernas da China e da Rússia vendendo ouro daqui para desmoralizar o ouro do outro e sendo o primeiro a comprar Bitcoin. Se os Estados Unidos pegar metade da reserva de ouro e fizer de Bitcoin, os outros países vão ter que seguir. Só quem comprou primeiro compra mais barato. Quem chega primeiro bebe água limpa, não é isso? É verdade. É isso que esse cara querem fazer. Tem um livro, inclusive, Soft War, de um cara que fez pós-doc no MIT, de geopolítica, um tenente-coronel aí da Força Espacial, que ele explica isso. O Bitcoin é uma arma geopolítica. A criptografia foi usada como arma em todas as guerras relevantes nos últimos milhares de anos. Só que é uma arma defensiva. É uma arma para você não ser destruído, você não ser roubado. O primeiro país que usar essa arma defensiva vai dominar a geopolítica mundial. A gente espera que seja os Estados Unidos, mas se os Estados Unidos não usar, os outros vão usar, não é isso? Eu prefiro que as pessoas decentes comprem Bitcoin primeiro, mas se as pessoas decentes não quiserem, o vagabundo vai querer também, não é isso? Vai. Ou não? Não, se prestar, com certeza vai atrair atenção tanto de pessoas decentes... Os vagabundos amam o ouro? Não. Eles amam o ouro, não é isso ou não? Hein? Eles amam as armas. O que você acha que isso, você como um bom entendedor da Bíblia, você é um cara que cita a Bíblia em vários podcasts... Eu tenho um conhecimento muito pequeno de teologia. Eu não acho. É isso. Eu acho que você é um cristão que não só conhece, como pratica, né? Como um bom esposo, um bom pai, do coração generoso que a gente já teve a oportunidade de conhecer. O que você pensa, né, que tem a ver essa relação de uma moeda única que o Senhor pronuncia em Apocalipse, né, dizendo de um governo único, uma religião única e uma moeda única, certo? Essa é a
a nossa premissa e o que nós cremos. E o mundo está caminhando cada dia mais afunilando Sim, para isso. sim. Você acha que existe essa relação de fim dos tempos com essa moeda única, com o Bitcoin? Parece uma pergunta inocente, né? Tem um livro que chama Thank God for Bitcoin. Obrigado Deus por Bitcoin. Que tem vários religiosos, de várias denominações religiosas. Eu acho que tem mais de 20 denominações religiosas envolvidas, que fala detalhadamente sobre isso. Thank God for Bitcoin. Você encontra de graça na internet, vende na Amazon e tal. Tem documentário, inclusive, Thank God for Bitcoin. Essas pessoas entendem muito mais do que eu de teologia. Tem vários reverendo, pastor, padre, a zorra toda lá, de vários caras que defendem que os 1000 anos do diabo preso seriam milênio sem Fiat e que a CBDC são satânicas. A argumentação deles é muito mais complexa do que essa, mas eu vou simplificar o que os caras dizem lá. Se quem não tiver interesse em ler o livro. Quando Jesus estava no deserto, o quê? Esse é Fiat. Quando Fiat, moeda fiduciária, não tem Gênesis 1, Fiat, faça-se a luz, não é isso? Sim. É isso. Eles criam dinheiro dessa mesma maneira, Eles né? criam. Eu tô ordenando que ordene-se, não é isso ou não? Que seja feito do grito, não é isso? Eu disse e já existe. É isso. Tem uma passagem, inclusive, interessante da Bíblia, né? Que, inclusive, quem poupa em ouro tem uma moralidade superior a quem poupa em prata, que tem uma moralidade superior a quem poupa em bronze. O tipo de moeda que você usa para fazer conta, para fazer sua contabilidade, fazer sua poupança, interfere na sua preferência temporal, que é uma característica da psicologia que é mais determinante para o sucesso do que a inteligência. A preferência temporal é a sua capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. Sim. Quem não tem a capacidade de se controlar, não tem como ter uma religião, uma família, a reputação, nada, não é isso? É um animal que vive o presente, é o não é domínio isso? próprio. O tempo inteiro, seja feita a vossa vontade. Eu não vou fazer o que eu quero, minha natureza animal vai fazer em nome do... Porque eu quero servir ao Senhor e eu quero... Como é que chama? Quero ir pro céu, né? Quero ir pro céu, exatamente. Exatamente. Ou você vai pro céu ou pro Isso, inferno. inclusive, você já ouviu falar no teste do marshmallow? O americano tem um teste psicológico que faz com esses meninos... Você pega a idade do guri em minutos. Idade da Bela aqui. Você bota o marshmallow e diz assim, eu vou voltar... E se você tiver comido esse aqui, beleza, é seu. Agora, se você não comeu, eu lhe dou o dobro. Pra testar o domínio próprio da criança. Se o guri tiver comido, a chance dela engravidar na adolescência é 5 vezes maior. Olha. Se o guri comer, a chance dele ser preso é 10 vezes maior. Em um ambiente de mentira, de sacanagem, em que o oportunismo é dominante, o cara vai achar que é uma brincadeira, que é mentira. Inclusive, que pode tomar o... Se ele acha que vão perder o marshmallow, é melhor comer logo, não é isso? No Brasil, vale a pena ser honesto ou vagabundo? Se você não pagar uma multa de trânsito aqui, você vai preso. Vai. Se você não pagar financiamento estudantil aqui, você não herda a casa de seu pai e de sua mãe. Vale a pena investir honestamente em um lugar onde não vale a pena ser honesto? Tem dois... O Bitcoin tem um... Você pretende morar aqui um dia? Rapaz, eu acho muito difícil. O tratamento tributário aqui é terrível. Mas... Rapaz, mais terrível que o Brasil. Rapaz, é muito difícil, velho. O Brasil, você trabalha quantos meses para poder pagar só de imposto? Quanto maior o país, quanto mais organizado o governo, ele é mais totalitário em relação a tributo. Tudo tem bônus e ônus, você concorda? Pois é, mas eu não trocaria nunca. Residir nos Estados Unidos, eu acho que pra mim é complicado. Viu? Eu não residiria aqui, não. Você tá rico, né? Você pode ficar metade lá, metade aqui. Rapaz, tem um castelo de inverno e um castelo de verão, ia ser top, viu? É meu sonho. Agora, tem gente que com 2, 3 mil dólares em 45 dias, tira um documento fiscal no Paraguai, no Uruguai, El Salvador, Panamá, que é land tax, qualquer atividade fora da lei, ele não quer nem saber. Portugal tributa 3% do Bitcoin que você vender. Quanto é o imposto de renda aqui? Não é melhor pagar 3% em Portugal do que aqui? Você está falando do imposto de renda, pagamento depende do que você tem. Se você tem corporação é 23%, se você tem capital gain de 13%. Então, tipo não vai ser 3 em lugar nenhum, não é isso? Não. Mas, voltando. Por exemplo, tem um cantão na Suíça que se chama Tsugi. Se escreve ZUG. Tem tudo isso no livro. Se você quiser, conheço. pode botar @R38TAO. Tem ali livro ditado, livro não sei o que lá, tem tudo isso aí. Gente, esse menino literalmente entrega livro de graça. E se você quiser adquirir o treinamento, também tem um link do treinamento aqui que vai lhe ensinar na prática, com orientação, suporte, tudo isso. Tem um livro, inclusive, Sovereign Individual, Indivíduo Soberano, que já previa moeda digital há mais de 20 anos atrás, muitos anos antes de surgir Bitcoin. E esse livro também previa que quando os indivíduos ganhassem muito mais força em relação ao Estado, os Estados iam ter que competir com as empresas. Eles é que vão ter que competir pela gente. A maioria das pessoas não, são escravos pela própria natureza. Aristóteles e Platão já demonstravam formalmente, 400 anos antes de Jesus pisar a Terra, que a maioria das pessoas são escravas pela própria natureza. Sim. Quando Jesus foi questionado se a maioria ia pro céu e pro inferno, ele disse o quê? Que a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. A maioria quer a porta larga ou a porta estreita. A gente não tá falando aqui pra maioria das pessoas. As pessoas querem ser livres, que são a minoria.
As pessoas que quiserem ser livres vão ter um monte de lugares disputando elas. É El Salvador, é B1 nos Estados Unidos. Na Suíça hoje, e há muitos anos, tem um Crypto Valley. Tem Cantão na Suíça, que você paga lump sum, uma grana, ele vai avaliar a sua idade, seu patrimônio, pra você nunca mais pagar nenhum imposto pessoal, nem de renda, nem de capital lá até a morte. Com residência até a morte. Tem vários esquemas, tipo, para vários tipos de pessoa, não é isso? Agora, é isso. Para você acessar, para você descobrir o que é melhor para você, você tem que estudar, não é isso? Você investir em educação real, não é isso? É. Esse é o maior investimento. Eu acho que tem muita coisa que as pessoas às vezes se veem como tão inteligentes, mas tem algo que elas estão perdendo no meio disso aí, que é o conhecimento, gente. A Bíblia já falava, né, que o meu povo peca porque lhes falta conhecimento. E eu tô vendo bilionários saldando dívidas. Na verdade, a gente fez até algumas pesquisas de alguns liquidando várias ações. Não, o Warren Buffett agora tá mais líquido do que já teve na vida. Patrimônio. Mas é porque ele tá mamando os títulos, porque a tendência é cair o juro, né? E ele já tá carregando os títulos antigos que devem valorizar com o juro diminuindo. E ele tá vendo que as empresas... Ah, Target essa semana, nem sei quando é que vai o vídeo vai entrar no ar. O Target teve dia e cai 20%, não é isso? A tendência na economia real é derrotar, né? A economia real, tipo assim... tá vivendo baseado em juro negativo, né? A maioria das grandes empresas nem existiriam se não fosse o... É porque a gente tava conversando. Quando os preços são informações, o preço tem um montão de informação ali. Inclusive dizendo se você deve comprar, se você não deve comprar, se você deve investir para produzir aquilo. Quando o governo entra e tabela o juro, ele tá dando informação mentirosa, ele tá dando informação falsa, que faz as pessoas tomarem decisões que eles não tomariam se soubessem um valor verdadeiro. O nome disso é misinvestimento na economia. Sim. Faz as pessoas tomarem decisões erradas que destrói dinheiro. Um argumento simples para demonstrar o quão a moeda do governo é satânica. Tem vários argumentos bons no livro. Tem um que diz o seguinte, que Goethe, que é um dos caras mais inteligentes da história da Alemanha, escreveu um livro chamado Fausto, que é um clássico da literatura alemã, e no livro Fausto o cara faz um pacto com o diabo, né? Isso, Mefistófeles é um diabo, é uma entidade satânica, e ensina ele a fazer moeda fiduciária. Isso já estava escrito há mais de 200 anos. Mas se você for um argumento bom também, de que a moeda fiduciária é uma mentira e o pai da mentira é Satanás, você pode inclusive pegar o exemplo de Jesus no deserto. A Jesus foram oferecidos os principados e as potestades, não é isso? Verdade. Ele disse não, foi oferecido todo mundo, né? Não, especificamente os principados e as potestades e a adoração. Ele disse que os principados e as potestades não eram do diabo? O que são os principados e as potestades, se não os governos? Quem são os principados? São os governos, não é isso? Mas você tá falando que foi oferecido a ele? Não foi oferecido a ele? Não. Foi oferecido todas as riquezas desse mundo. Isso. E os principados, que é a adoração, que são os estados, não é isso? Foi oferecido liderança nesse mundo. Então, você falar desse jeito pode ser, né? Democracia elegeu quem? Vai ser o ladrão, o assassino, não é isso? O Jesus, Messias, nada de Messias, a gente quer o assassino, o ladrão, né? Eles continuam isso e vai continuar a democracia. Qualquer decisão, qualquer corrupção advém da separação de controle e propriedade. Quando qualquer pessoa puder decidir sobre algo que não paga as consequências daquilo, enquanto a gente viver em um condomínio que o porteiro vota, uma pessoa de 16 anos era para votar? Que contribuição essa pessoa deu à sociedade? O cara pra gerar o direito de voto. O cara mete um tiro na cara de alguém nesse país, o cara não pode ir pra cadeia e tem autoridade de votar? Isso é uma coisa... Hein? Não. O pai de família honesto passando fome e o preso com 3 refeições e adolescente, por dia. é legal. Não que ele não possa comer na cadeia, mas... Ele, às vezes, tem uma vida infinitamente melhor do que um servo de Deus que está trabalhando, sustentando a sua casa. E a menina com 14 anos pode transar, não tem problema nenhum. Agora, casar não pode. Apanhar, não. E casar? E casar não pode. Pode dar sem casar, agora casar não pode, não é isso? Valores invertidos. O inimigo, ele geralmente pega alguns símbolos, né? E inverte a bandeira LGBT, uma gozação com a aliança de Deus, que é o arco-íris, não é isso? Os caras pegam e mudam a cor, não sei o que, inverte. Rapaz, a bandeira LGBT é uma provocação com a aliança de Deus, né? Tipo, de que não vai me limpar e tal, né? Infelizmente. Você acha que, assim... Estamos correndo um grande risco de daqui a um tempo a gente quase que não poder nem fornecer uma educação cristã judaica para os nossos filhos. É proibido já. Né? Você disciplinar o seu filho, você dá um grito, você exercer sua autoridade, já é proibido. O casamento hoje, o casamento bíblico é crime no Brasil. Qual o direito do que o homem tem hoje casando? Qual a vantagem de um homem casar? É isso. Antigamente, você pegava na rua, você devolvia onde? Na rua. É isso. Se você pegou na mão do pai da mulher,
você tem a obrigação de devolver no pai da mulher, não é isso? Você não Hoje em pegou dia, na a mulher, rua. da mulher das mulheres não tem nem pai. Os É. pais que tem dentro de casa são bunda mole que acham normal a menina dar quem quiser e que a responsabilidade de arranjar o marido é dela, não é isso? É verdade. Qual a vantagem homem de hoje? A vantagem Se legal. já tem vida de casado, namorando, vai casar pra quê? Mas qual é a vantagem legal? Se a mulher pode dizer que foi casada, o cara você não tem, você passa a mão na mulher de noite, ela vai dizer que foi abusada, não é isso que você não pode passar a mão em sua esposa na cama. Qual a vantagem do homem casar? Acabou. Essas pessoas respondem a motivações. Nunca houve na história da humanidade, maioria de famílias estruturadas, onde existe divórcio sem culpa. Isso nunca aconteceu. Até os judeus e os muçulmanos que têm divórcio tem que ter culpa e o culpado tem que se lascar. Verdade. Na nossa infância, quem abandonava o lar perdia os filhos, não é isso? É. Não tinha negócio de abandono de lá? Sim. Acabou isso aí. Quem sai do lar perde O cara do Big Brother foi trabalhar pra botar dinheiro dentro de casa. Antes de sair, ele já tava separado, não é isso? Meu Deus. Teve sentença de divórcio sem um cara ser citado, né? Graças a Deus eu nunca vi, não sei o que você tá falando, mas eu posso te dizer que o divórcio, por exemplo, eu passei pelo divórcio com muita tristeza, nunca busquei isso. Mas nós temos pessoas vivendo, dizendo que está vivendo com Cristo, né? E aceitando dentro das igrejas uma cultura feminista que diz que o homem usa a mulher e a mulher usa o homem da mesma maneira. Você já ouviu falar no Universo 25? Não. Tem um experimento que se faz com ratos, que é o seguinte. O parasita dos ratos. Você bota um monte de rato lá com um monte de comida e vai aumentando a quantidade de ratos até que o espaço fica limitado, né? E os ratos começam a se agredir, porque o espaço fica muito pequeno, até as pessoas pacíficas e tal. Se encher de gente num lugar, a pessoa começa a se empurrar pra respirar, né? Acontece isso com os ratos e as ratas começam a agredir os machos e tal, e ela teve que consertar. As que não se comportam assim são mortas, né? Aí depois morre metade dos ratos e tal, mesmo que você limpe a negócio e volte à condição normal, as ratas de antes não entram no cio e se entrar não cuida do filhote. Na hora que você coloca uma fêmea pra se comportar como homem, agressivamente, competir como homem, exercer papel de homem, raramente ela reverte a se comportar como mãe e mulher de alguém. É isso que a gente tá fazendo com nossas filhas, dizendo para elas que o mais importante é ganhar dinheiro, é ter uma profissão. Normalmente, se você quiser que sua filha entre em Harvard, ela vai entrar em Harvard, mas Harvard, você não pode, ao mesmo tempo, servir a Deus e a Mamon. A prioridade, na minha opinião, a prioridade de minhas filhas, pelo menos, eu gostaria que fosse a salvação espiritual. Eu acho que o caminho mais fácil pra isso é casar cedo e bem, viu? Olha, deixa eu te dizer, eu vou falar pra você de coração. Eu não só outorgo o que você tá falando, como a minha filha, há 2 anos atrás, dentro do cinema aqui em casa, a gente tem um lugarzinho aqui que a gente gosta de assistir filme, ela chegou pra mim e disse: eu sei que a senhora pagou até hoje college pra mim de pre-med, que é pré-medicina. Mas eu decidi, eu não quero mais ser médica. Tremendo, com medo. E o meu marido tá ali e é o diretor desse programa, ele é testemunha. Eu olhei pra ela e disse: vamos continuar a ver o filme? Larga esse tempo pra lá. Sabe pra que eu te criei? Pra servir ao Senhor, pra ir pro céu e pra ser feliz. Eu quero você uma pessoa realizada. Se você não quer ser médica, você pode ter certeza, eu sou a primeira que não quer também. Porque eu não te criei pra ser médica. Eu te criei pra ser uma grande mulher. Exatamente. Antes de Grande mulher. Nossa Ela obrigação. está se tornando médica por um chamado, porque Deus abriu porta, porque ganhou incentivo de faculdade, porque teve um GPA alto, porque o MCAT dela foi bom e parará. Deus foi abrindo aí as portas na frente, abrindo o caminho e ela foi. Mas já namorou, já experimentou o que é o amor, entre aspas, e eu digo para ela, a pessoa certa, você pode ter certeza, não corra atrás. A hora que o Senhor quiser, Ele traz na sua porta, porque Ele trouxe na minha. Eu falo isso de verdade. E eu falo mais. A coisa mais importante, depois de você aceitar Jesus na sua vida para ir para o céu, depois dessa vida, que é muito curta, na verdade, em relação a uma eternidade, é você saber se casar. É você escolher com quem que você vai se casar. É a maior decisão da sua mais vida. importante do que profissão, do que tudo isso. Porque ninguém quer morrer sozinho, não. E eu não quero isso para minhas filhas. E o casamento, a diferença bíblica do casamento e o concubinato é com quem você está se unindo. Se uma mulher resolve se unir ao cara sem aceitar a família, sem fechar com a família, concubina do cara. Eu fui no Pânico, que chama aquele programa lá do Brother. Aí o cara falou assim, se eu perguntei pro brother, vem cá, o cara sentar a porrada em sua filha, você não vai fazer nada e tal. O cara falou assim, mas se minha filha tiver 30 anos, o que é que eu vou fazer? Se sua filha tiver 30 anos tomando pau, você vai mandar ela procurar a delegacia? Hein? Vai? Pô, pelo amor de Deus, minha filha com 60 anos não é minha filha, não é isso ou não? Hein? Pois é. Agora, se ela toma pau do cara que eu entreguei ela, é uma coisa. Se ela toma pau do cara que eu disse não se una, esse cara ela foi atrás, é outra, não é isso ou não? Hein? É verdade.
E o negócio é engraçado, né? As pessoas mudam a narrativa quando trata da vida delas. Elas, não, aí eu vou lá, eu cobro, eu vingo. Não, ele disse que não fazia. Ele mesmo falou que não iria, que ele não iria. Não, rapaz, se a menina for maior, mãe da delegacia. Me desculpa, mas isso não é pai. O problema é o positivismo. A maioria das pessoas aceita essa intromissão do governo em nossas vidas porque considera o governo algo legítimo. Aqui na Europa, aqui nos Estados Unidos, na Europa, mais ainda. Porque o cara não vê. O brasileiro, em geral, ele entende com mais facilidade do que o americano que o Estado é uma ameaça, que o Estado é satânico. Porque ele vê a corrupção, ele vê o mau gasto público, ele vê a esculhambação que é. Quanto mais corrupto, quanto mais descarado é o negócio do governo, mais pessoas conseguem entender que aquilo ali é uma coisa que vem de Satanás. A maioria das pessoas aprende pelo amor ou pela dor? A maioria pela dor. Pois é. O brasileiro em si confia no governo? O americano confia no governo, não é isso? Confia. Ele sabe que o governo tem que ser limitado, tem a Constituição e tal. Ele confia em instituições, não em pessoas, não é isso? A Constituição americana aqui é uma religião, bicho. Eu morei com um islâmico aqui, eu morei com um judeu aqui que tinha direito ao passaporte israelense pela lei do retorno. Falei, rapaz, que você não tira seu passaporte? O cara já tinha respondido pepino criminal, várias chances de ser, foi quase preso aqui várias vezes. Se você tivesse uma segunda opção, aí você podia cair fora e tal, né? Aí ele falou assim pra mim, eu sou mais livre na cadeia nos Estados Unidos do que livre em Tel Aviv. Tipo assim, o cara é judeu, não é um cara qualquer, não. O cara é judeu, eu sou mais livre nos Estados Unidos, aqui tem primeira e segunda emenda, lá não tem, não é isso? É verdade. Aqui eu posso dizer o que eu quiser. Ou não? A livre expressão. E arma e tudo mais, né? O cara não, né? Uau! Rapaz, na hora que eu ouvi um judeu dizendo isso, eu digo, rapaz, esses Estados Unidos realmente é uma coisa, como Tocqueville, né? É uma coisa muito especial, né? Você acha que o Trump está trazendo essa ideia de patriotismo de volta? Eu acho que a gente vai ser salvo pela terceira lei de Newton. Os excessos, como a gente estava falando aqui, a dor, os excessos de esculhambação levam à resposta. Tem mais gente em igreja hoje do que há 10 anos atrás. Tem mais gente dizendo publicamente que você não deve quem você não quer engravidar do que há 10, 20 anos atrás. Na minha época era raríssimo isso. A mentalidade dos meus pais, a mentalidade positivista, que é o que o Olavo chama lá de racionalismo, socioconstrutivismo racionalista, que é o grande mal das pessoas acharem o Estado legítimo, que é o negócio do Eichmann, julgamento do Eichmann, o cara a concordar com coisas malignas, mas é a lei, a minha autoridade mandou, não é isso? A autoridade que existe é a de Deus, a única lei legítima é a de Deus, a única autoridade legítima é a de Deus. Qualquer lei satânica é do diabo, bicho, a única lei que você deve obedecer é a de Deus. Se contrariar a lei de Deus é pra ignorar, se lasque, e se tiver que morrer, se lasque. Ótimo, vai morrer, é lucro, não é isso? Quantas vezes na Bíblia tem a fuga pela libertação, começando pelo Êxodo? Quantos profetas não foram ordenados a fugir para não morrer? Eles podem voltar depois, mas tem hora que foram ordenados. Inclusive o próprio menino Jesus foi ordenado José, não é isso? A fuga pela libertação, que é o que os meio bilhão de brasileiros estão fazendo aqui, é um tema constante na Bíblia, não é isso? Caramba, você chegou onde eu queria. Por que tanto bilionário entre nós agora morando aqui nos Estados Unidos? É mais fácil mudar de árvore ou mudar árvore de lugar? O macaco mudar de árvore ou a árvore? A salvação é individual e coletiva? Individual. E são 4 fases clássicas da Revolução. É a tomada de poder, os expurgos, a contra-revolução e a normalização. Você vê a Revolução Francesa, começou com democracia, não sei o que, terminou Napoleão 29. Sendo coroado imperador. Os soviéticos, a União Soviética, começou tudo sendo votado e no final era Stalin fazendo lista de quem ia morrer, não é isso? Você volta fazendo coroa rei. O Coreia do Norte também começou com soviético, não sei o que, agora é uma monarquia absoluta. Vai acontecer isso no Brasil. Eu acredito que no Brasil, na próxima década, depois de 5, 6 anos de dor, de hiperinflação, os próprios juízes promotores petistas vão pedir um Milei. Vão. Na hora que o salário do professor da Federal, que era $5.000, for $1.000, na hora que o juiz ganhava $10.000, vai ganhando $2.000, vai dizer, não, meu irmão, eu quero austeridade, né? Eu quero privatização, eu quero ganhar $10.000 de novo. Só que até isso aí, meu irmão, quem tiver patrimônio no Brasil vai ter sido obliterado, né? E você acha que o Brasil vai virar uma segunda Venezuela? Talvez, e talvez seja a Argentina. Talvez seja um caminho argentino, talvez daqui a 8, 9 anos o dono da fazenda comece a... Vai ter hiperinflação? A tendência é a inflação aumentar ou diminuir. Na hora que tiver hiperinflação, os donos da fazenda não têm prejuízo, os juízes, os promotores, os altos, os burocratas, os marajá, vão gostar do salário deles estar brutalmente desvalorizado? Não. Esses caras mesmo vão dizer, eu quero austeridade, não é isso? Você tem ações? Você acha que é uma boa coisa? Não existe mais investimento no regime de juros negativo. Ações é tudo perda variável. É. E quem diz Porque isso a maioria da cultura dos americanos conserva essa cultura. Foi a senhora que falou pra mim, não foi eu que disse, que o Warren Buffett nunca teve mais líquido, não é isso? Até os grandes fãs de ação estão vendendo tudo, que tem mais informação que qualquer um do mercado, não é isso? No Brasil, os bilionários no Brasil o Warren Buffett aqui nunca teve mais líquido.
que é o investidor histórico aqui de ações, lá o oráculo de Omaha, nunca teve mais líquido. Com a tecnologia aumentando, não era para as coisas ficarem mais caras ou mais baratas? Com mais tecnologia, baratas, claro. com mais pessoas no mundo, com mais economia de escala, era para as coisas ficarem mais baratas e com mais baratas, tecnologia. mais A gasolina hoje é mais barata do que era 20 anos atrás? Não, muito mais caro. E por que não é? Exato. Porque o aumento da base monetária foi ainda maior do que o ganho de produtividade, né? Sim. E isso foi tudo engolido pelo governo em nome da senhoreagem. Se nós aceitássemos que inflação, se nossos pais e avós aceitassem que inflação é índice de preço em vez de aumento da base monetária, nós teríamos o padrão de vida de nossos avós, sem computador, sem celular, sem televisão em casa, não é isso? Cuba é assim, então eles estão melhores que a gente? Se você fizer um culto em algum lugar, os caras vão lhe cortar, não é isso? Mas aí é outra Coreia do pegada. Norte, tá todo mundo sem energia elétrica em casa. Vai lá falar de Jesus pra ver o que, é que eles fazem com você, não é não? O O quê? que você tá achando dessa inteligência artificial que tem hoje, que inclusive a Kim Kardashian apareceu aí com uma outra funcionária dentro de casa, uma robô, né? E agora todos os bilionários americanos comprando robôs para não ter funcionário, para não ter problema com justiça do trabalho. Você viu isso? Rapaz, sim. Inclusive a internet tirou a prostituta do brega e colocou na internet, OnlyFans, sei lá, e agora a internet tá tirando as meninas da internet e colocando de volta no como é que chama? Gold Digger, como é? Meu patrocínio, como é? Baby, como é? Como é o nome do velho coroa? Como é que paga pra ter uma namorada? Daddy, Gold Daddy. Sugar Daddy, Sugar Baby, Sugar né? Daddy, Isso. Hoje em dia, uma mulher pode disputar em beleza, em atratividade, em empatia, do que pode ter um negão por detrás ali programando, você vai ver a mulher perfeita. A mulher fala igual, tudo maravilhoso, né? Isso tudo perfeito. Tem aqui nos Estados Unidos, inclusive, os caras pagam tipo $2 por minuto pra você interagir com um bot de pessoas. Os caras fizeram um bot meu, inclusive, outro dia, pro cara conversar. Ele responde o que eu responderia. Fizeram um bot do Olavo de Carvalho pra você bater papo com o Olavo, o que é que ele responderia. Você já imaginou o cara pegar todo o seu conteúdo e fazer um bot seu para seus filhos saberem o que, é que você falaria depois de você morrer? Você poder conversar com seus ancestrais. Na verdade, a voz é igualzinho. Não, tudo, a cara, a voz, tudo mais. Inclusive o a lógica é igualzinho. faz referência às coisas que a pessoa fazia. Isso, dependendo do algoritmo, isso aí eu acho que tende a avançar bastante, esse negócio de bot. Lembra da nossa infância, que tinha o Superman, que tinha a Sala dos Cristais, que o cara conversava com o pai que tinha morrido 1000 anos antes. Lembro. O Jor-El, né? Jor-El, o nome do pai do Superman. Aquilo ali era um avatar. Era uma inteligência artificial. Inclusive, se ele perguntasse uma coisa que não tinha na memória, ele dizia, não, isso não está no meu registro, não é isso? Mas isso já tinha sido concebido no início da década de 80, não é isso? Verdade. Não tinha isso na Sala dos Cristais, ele passava na sessão da tarde, não é isso? Aquilo ali é inteligência artificial, não é isso? Que a gente é concebido. E você não? acha isso muito perigoso? Eu acho perigoso demais. Rapaz, hoje em dia você pode botar a voz da pessoa, o avatar. um filho da senhora, ou sua mãe, pode receber uma ligação sua, do seu número, com sua voz e sua cara e não ser você. Exatamente. É baratinho com lá seu celular. Hoje em dia, a única prova real de personalidade é a assinatura de chaves. E digital é fácil copiar? Facinho, não olha uma camada de plástico, não é isso? A cara copia rapidinho aquela do plástico. Rapaz, a única prova real de identidade hoje em dia é a assinatura de chaves. Se você não entender o que é Bitcoin, se você não entender o que é chave pública e privada, você vai ser obliterado exatamente como as pessoas, governos e países foram obliterados que ignoraram a energia elétrica e a internet. O que você está falando aí é tão sério que só daqui, talvez, a 2, 3, 4 anos, as pessoas vão dar valor a esse podcast. Rapaz, depende, viu? Quem aceitou há 2, 3, 4 anos atrás tá felizão, viu? Você tem resultados bons de pessoas que entrou no Rapaz, minha mãe tava... mindset do... Minha mãe tava internada, minha mãe teve um diagnóstico de câncer terminal ano passado. E, rapaz, manter uma pessoa... Tratamento de câncer é uma coisa cara com uma zorra. O Bitcoin tava na faixa de 80, 90 mil reais. Meu Deus. Eu digo, rapaz, eu não vou vender 80 mil reais, não. Acho que eu vou fazer um empréstimo consignado. Me entupi de empréstimo na faixa de 1,2%, 1,3% em real. Eu não sei que dia que isso vai ao ar, mas o Bitcoin já deve ter subido aí umas 6 ou 7 vezes em relação ao que era, né, em real, né? Hein? Olha... Em menos de 2 anos não valeu a pena me endividar. A questão é que cada vez mais pessoas vão buscar mais formas de se endividar e isso vai ser um ataque especulativo no sistema. As moedas fiduciárias, que são mentiras, elas vão morrer e todas morreram na história da humanidade, né? Todas. A tendência é que a última foram sendo morrer... substituídas. Não morrendo, deixando de quem confiava no negócio. Começa... Exatamente. Mas agora, talvez, se os Estados Unidos realmente tiver 4 anos de moralidade aí com o Trump, ele cumprir as coisas que ele está dizendo que vai fazer, a última moeda fiduciária a morrer pode ser o dólar, e eu espero que seja. Eu prefiro que os Estados Unidos vençam essa corrida. Você não acha que é o euro, não?
A Europa tá se desindustrializando, essa guerra vai deixar marcas irrecuperáveis. Terríveis, né? Além do... Paris já não é mais o mesmo. A Europa já tá comprometida por causa da demografia e por causa da mentalidade socialista. Não, ali agora, se você for heterossexual na Europa, você é quase preso, é quase um crime quanto é que agora. ganha um professor universitário aqui lá? Os professores universitários bons vão vir pra cá. $3.600. Quando tem uma bolsa de doutorado aqui, quando tem uma bolsa de mestrado lá, os caras bons de qualquer área vão querer morar na Europa ou nos Estados Unidos. Hein? Meu doutorado aqui, $36 mil anual, porque é por crédito. Ah, pra você pagar ou receber? $238. Não, para pagar. É isso. Mas na Europa, você faz doutorado de graça. Só que o cara bom, que recebia a bolsa lá de 1.000, 2.000 euros, vai receber a bolsa aqui de 6. De 2 instituições, 3 instituições diferentes. Isso. Eles vão atrair os melhores alunos, os melhores pesquisadores, os melhores professores, né? Porque os Estados Unidos entendem que educação é a base da sociedade. O Elon Musk. A mãe, quando tomava pau do pai do Elon Musk, ela não fugiu para os Estados Unidos, ela foi pro Canadá, não é isso? Verdade. Aí o irmão mais velho dele veio para cá, e como ele já programava e tal, disse, rapaz, você tem que vir para cá, o lugar de ganhar dinheiro é aqui. Se Elon Musk fosse pro Canadá, ele ia ter feito Tesla no Canadá? Não. Ele ia ter feito PayPal no Canadá? Não. O Canadá tem ambiente de investimento, de empreendimento, de empreendedorismo. Ele nem ia conhecer pessoas que iam trazer o conhecimento para ele fazer um negócio desse. Você é uma média de quem você anda. Se você andar com um drogado, Média você vai achar usar droga normal. É. Se você andar com ladrão, você vai começar a achar que roubar é normal. Ah, não, todo mundo faz isso, meu brother, não é isso ou não? É. É isso. Você, é isso. Meu Deus, você é policial mesmo. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Parece que eu tô conversando com meu pai. Não, você quem anda... Senta na mesa. Quem anda com bandido vira bandido, ou cedo ou tarde. É incrível. Você acha que nós estamos, assim, de alguma maneira, de maneira irrefutável e irreversível na corrupção no Brasil? Você acha que tem jeito? Eu confio no Brasil 10 anos após os mercados de aposta descentralizada de morte. Na hora que tiverem smart contracts de aposta de dia específico de morte de pessoas, aí eu acho que acaba esse negócio de democracia. Eu não sou a favor disso, eu não defendo isso, mas eu acho que isso é inevitável e vai acontecer. Mas não é para nossa década, é para a próxima. Eu acho que o Brasil tem uma chance de virar uma Argentina. Eu também acho. Mas também não vai ser nessa década, vai ser na próxima. No máximo, isso pode acontecer se o Alckmin assumir depois de uma morte aí de Lula, né? Aí ele pode fazer o que o Fernando Henrique fez e dar uma tapeada. Mas se o Lula fizer sucessor, meu irmão, vai ser na próxima década. Você gosta do Alckmin? Não conheço pessoalmente, mas... Você ele acha dizia que o Lula era vagabundo, que era tudo de ruim, e agora tá apoiando o cara, né? Ele não é um cara muito consistente, né? Tá, ele é tão consistente quanto os caras da MBL, né? É que eu acho que... Sim. Eu acho que o nível que está de corrupção no Brasil, a coisa não... Não tem saída institucional, não. A saída é a salvação individual. A única oposição real é o desinvestimento. Não vai ter oposição real, não vai ter eleição real durante muitos anos. Eles são donos de todos os tribunais, eles são donos de todos os partidos. A máquina escolhe quem vai ser candidato com chance, sem chance. E se você for candidato, conseguir furar a bolha, ganhar, os caras vão dizer que não valeu. E se você ganhar e ainda com uma posse, eles vão caçar seu mandato, como já aconteceu várias vezes, não é isso? O se ele quiser que você saia da cadeia e vai governar o país, eles fazem, né? Vai sair, exatamente. Não, Lula aí matou a pau. Teve uma entrevista de Lula com português, né? Que português, não, rapaz, você nunca vai ser político, teve direito de caçado, escaldou o cara. Vem. Aí Lula chegou e falou assim, rapaz... É negócio de... Como é que ele... Qual era a frase que ele falou? Acho que ele falou que no Brasil o judiciário vale nada, o que vale são as relações pessoais, né? Foi uma mentira ou verdade que o Lula disse? Rapaz, ele tá mentindo em alguma coisa? Ele falou e mostrou. Nessa aí ele falou... Ele falou e provou. Fez. Falou e fez. Vini, não é isso? Não, é até hoje, né? A gente olha e parece brincadeira. Você parece que tá assim, eu vou acordar de um pesadelo. Se os meus pais estiverem ouvindo isso, ia mandar eu calar a boca aqui agora. Mas, olha... Lula e Disseu já falaram várias frases que são verdades absolutas, né? Viraram memes. Isso que não se ganha, eleição não se ganha, se toma. Se toma. Ganhar a eleição é muito diferente de tomar o poder, não é isso? Tem várias frases que eles dizem que são verdade, né? Eu acho o Bolsonaro moralmente inferior a Lula. Quem é moralmente inferior? Um policial corrupto ou um saciseiro ladrão? Rapaz, Lula tá fazendo o que ele sempre disse que ia fazer. Bolsonaro fez um usuáriozinho de droga que fica furtando, roubando carteira. O Lula tá fazendo o que ele disse que ia fazer. Então eu vou falar melhor do que você. Lula alguma vez prometeu austeridade e privatizar a empresa? Ele tá sendo um homem, meu irmão. É isso. Foi o que eu falei aqui. Política eu faria melhor do que você, eu justificava meu voto. Eu não perdia tempo de ir lá nem anular. Economia em uma palavra é escassez, não é isso? Quem compreender a escassez, compreende mercado. Sim. Política em uma palavra é reciprocidade. Você é um líder se você tratar as pessoas como elas te tratam. Você tem que servir para ser servido. Que você servir, mesmo com o inimigo.
Se você trata o cara como homem e respeita a regra do conflito, ele vai manter a regra do conflito. Se você escalar, ele vai escalar, não é isso? Ou não? Você discute com uma pessoa, é isso. Até com o inimigo, a política é reciprocidade. Política é você compreender o conceito de reciprocidade. Economia é você conceber. Bolsonaro foi... Lula segurou todo mundo que segurou ele. Lula manteve a reciprocidade e foi líder. Se diz, no texto espanhol, tem essa cultura há mais de 300 anos na Espanha, que 100 cadelas lideradas por um leão lutam como leão, não é isso? Verdade. E 100 leões liderados por uma cadela lutam como cadela, não é isso? Hein? Você já ouviu falar isso? É porque um líder verdadeiro inspira os seus liderados. A tropa reflete o comando, não é isso? Você acha que Bolsonaro foi covarde, No mesmo ano que Bolsonaro foi eleito, o Bukele fez aquilo em El Salvador, limpou, meu irmão, limpou tudo, botou pocano, meteu 1% da população na cadeia. Ah, mas El Salvador é pequeno. É comprovado, Hans Hermann Hoppe, leia lá, roupa. É muito mais fácil fazer o que Bukele fez num país maior do que num país menor. É mais fácil matar o prefeito ou o governador. Pois é. Bolsonaro não fez. Quando tinha apoio, quando tinha base, quando tinha 80, 90%, todo mundo apoiando ele, teve um poder que o imperador nunca teve no Brasil, ele vai fazer agora desmoralizado, depois que já entregou a alma ao inimigo. Ele só indicou a todos os tribunais superiores pessoas intimamente ligadas ao PT. Agora ele vai fazer o quê, já que tá desmoralizado? Entre Bolsonaro e Lula, eu voto nulo. Bolsonaro é inferior moral a Lula. Lula fez o que disse que ia fazer. Bolsonaro fez o oposto. Ele disse que ia defender a família, aprovou. Ele afirma ter aprovado 70 leis feministas, não é isso? Lei feminista apoia a família. Ele apoiou mais pauta de não fascista do que o próprio PT, né? Avançou mais o desarmamento do que o PT. O PT nunca reduziu o número de armas que eu posso ter no Sinarme. Bolsonaro reduziu. Bolsonaro me desarmou. Então hoje você, se fosse pra votar em Bolsonaro ou Lula, você votaria nulo? Não, é satânico. Votar em qualquer um dos dois, você via Satanás. Mas se o lugar ficar vazio, vai ser preenchido, né? Pois é, não, eu voto em Satoshi Nakamoto. No final do mês, eu tiro meu dinheiro, não dou meu dinheiro a nenhum dos dois. Satoshi Nakamoto, você vota no Bitcoin. Não vou financiar essa aí. Não vou financiar isso aí. Lula nem foi mais no Rio Grande do Sul, ele não foi na Olimpíada, não tá indo pra nada. É Janja que tá indo em tudo aí. Se duvidar, a próxima presidente do Brasil é Janja, não? Ou Michele. Talvez. Talvez. Se ela for candidata, é porque foi autorizada pela máquina. Não vai mudar nada. É só pra atrair gente. Quando você fala que a política é satânica e que a liderança é satânica. A democracia é satânica, não a política. Ah, tá. Porque, tudo que as pessoas fazem de poder... de liderança. Tudo que as pessoas fazem de poder é política. Inclusive tem política dentro de casa, não é isso? Exatamente. A democracia é a degeneração da república. Os pais fundadores nunca usaram a palavra democracia em nenhum documento, não é isso? Nem em Constituição Estadual dos Estados Unidos. A palavra é república. Quando você vê democracia no nome, é inferno. É a Alemanha Oriental, é a Coreia do Norte, não é isso? É a China comunista que tem democracia no nome. A expressão legítima de lugar onde quem contribui vota é a república. Desde Aristóteles, Platão lá, quem contribui e vota, toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Uma sociedade, um condomínio de porteiro vota, ele vai querer o máximo de porteiros, o máximo de benefício para porteiro, até o condomínio ninguém mais pagar e colapsar o condomínio. Isso é democracia, não é isso? A república é o condomínio que o condomínio vota, não é isso? Você acha, então, que qual sistema era o ideal? O de Samuel, a lei de Deus. O respeito à lei de Deus. O sistema ideal é a lei de Deus. A lei de Deus na prática, hoje, qual seria o sistema? Democracia, socialismo? Você está falando que a democracia é satânica. Se você pudesse, que perguntem, em um podcast terrível, te perguntaram, né? Isso? Terrível. Deus dá o livre-arbítrio. Tem duas coisas que eu afirmo, que o pessoal, é muito polêmico, né? Inclusive o pessoal fica retado quando eu digo isso, que Jesus... O que o povo gosta que você fala? Nada. Não, a maioria das pessoas, cara, fica retado quando eu digo isso, especialmente o pessoal evangélico católico, que eu digo que Jesus é miguel e que Jesus é libertário. Jesus defende o PNA. Por exemplo, o socialismo é a regulação em contratos alheios. Tem uma passagem na Bíblia que é o Parábola dos Trabalhadores das Vinhas, que ele diz, né? Não me é lícito fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Ele dá o que ele quiser, que ele quiser. Se há algo de mal aqui, mal são seus olhos. Mal são seus olhos, ou seja, a regulação trabalhista, ela é satânica. Se eu combinei com você, o combinado não sai caro. O negócio do denário de 10 horas da manhã, o denário de 2 horas da tarde. Se você trabalhou 1 hora ou 10 horas, o problema é meu com você, porque o dinheiro é meu, eu te pago o que eu quiser, certo? Eu entendi isso. Regulação mas privada entre terceiros na prática. É satânico, que é o socialismo. Além disso, a regra de ouro de Jesus, que concentraria todos os 10 mandamentos, são apenas 2, não é isso?
Exatamente. Amar a Deus sobre todas as coisas, E ao próximo como que é a o ti caminho, a mesmo. verdade e a vida, é a realidade das coisas e a natureza das coisas. E segundo, ao próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo, inicia violência contra inocentes. Não. Então, a regra de Deus é o princípio da não agressão, que é o princípio do libertarianismo, não é isso? Não, você não respondeu ainda. Sim. Qual o sistema que você acha que seria o ideal para O coordenar? de Jesus, o libertarianismo. As pessoas seriam lideradas pela liderança natural que elas reconhecessem. Quem deveria fazer casamento é quem fosse reconhecido como autoridade pelo casal. Mas então você acha que a voz O quê? do povo é a voz de Deus? Não. Vox populi, vox diaboli. A maioria vai pro céu ou pro inferno. Exatamente. A maioria vai pro céu ou pro inferno. É, não é claro. A democracia elegeu Jesus ou Barrabás? Barrabás. Por isso que eu tô falando. A Você lei tá falando- verdadeira. Mas Não. você falou uma coisa aí, aquela que a pessoa reconhecer de maneira natural. Qual povo que de maneira natural fez uma escolha correta? Se ele fizer a escolha errada, ele só vai se lascar ele. O problema é que ele escolhe Lula ou Bolsonaro e ele vai ter poder sobre mim. Então você tá falando de porque democracia de não, novo, você tá se Não, contradizendo. negativo. Por exemplo, na época medieval, antes dos Estados Nacionais, as relações de sucerania e vassalagem, elas eram espontâneas e contratuais ou impostas? Na verdade, elas eram contratuais. Contratuais. O cara podia O inclusive, dizer, vassalo- não lhe reconheço mais como sucerano, acabou nosso pacto, não é isso? Exatamente. Mas Não. o suzerano, na época, não tinha o poder que a pessoa hoje tem. Não vai ter a solução é individual. É o cara desinvestir. O cara que não desinvestir vai ser obliterado financeiramente. Então essa é a se não tirar, resposta. vai perder. Agora você me quê? respondeu. Então você cuidar da sua área financeira para que o governo não tenha... A esperança do Brasil, tudo é possível. Você já viu, você já foi em Portugal? Você conhece a história do galo? Conheço, mas se você... Aquele galo é o Deus do impossível. É uma galinha assada que, segundo a tradição, regenerou e cantou. O cara não tá dizendo que a galinha assada regenerou e cantou. Ele tá dizendo que Deus pode isso. O galo é o Deus do impossível. Pode tudo. Deus quiser, ele resolve, não é isso? Tudo é possível, né? Mas na regra, na ceteris paribus, né? Na situação, nas condições padrão de temperatura e pressão, não é isso? Não vai pra lugar nenhum. Se Mas eu repetir a creio. história, o quê? Pode daqui a 10 anos no Brasil, é possível que haja uma regeneração, mas através da dor. Se você não quiser passar pela dor, não exponha o suor dos seus ancestrais à decisão de político, não é isso? Clica aí, não é isso? Leia o livro e se você quiser mais aí, clica A e pega o treinamento, mentoria não é isso? vai estar aí embaixo para Isso. você entender. Sim. Você acha que vai haver segurança de custódia no sentido de que ninguém toma? Se a criptografia do Bitcoin for quebrada, se alguém desenvolver uma tecnologia para quebrar o SHA-256, o sistema de geração de chaves do Bitcoin é algo superior à criptografia de banco, bolsa e comunicação militar. Se alguém quebrar isso, meu irmão, nosso mundo vai mudar radicalmente. E o Bitcoin, se isso for quebrado, o Bitcoin pode refazer isso no rollback. As transações bancárias, se a gente descobrir que teve gente fraudando transação bancária nos últimos 15 dias, tem como desfazer as transações bancárias dos últimos 15 dias? Tem... Depois todo mundo já gastou o dinheiro, já tirou os bens de lá. Pois é, até mesmo se acontecesse uma coisa dessa, era mais fácil resolver com Bitcoin do que no mundo convencional, não é isso? Como que você acha que os bancos centrais podem tentar controlar o Bitcoin? Eles podem capturar politicamente facções, não é isso? Pessoas e tal. Mas os bancos centrais eles vão deixar de existir. O poder político dos bancos é cada vez menor. Os governos hoje em dia é que controlam as transações. O Pix não é uma transação bancária. Quem processa o Pix é o governo, não é isso? Verdade. Os bancos, o negócio bancário hoje é a antítese do capitalismo. O banco hoje ele é mais vinculado, ele é mais regulado, ele é mais ligado às ordens do governo do que a ação de um policial. Verdade. O policial tem mais discricionariedade de fazer o que ele quiser do que um banqueiro, não é isso? E quais seriam as suas alternativas? Sem ser o Banco Central ali A administrando... autossoberania. É? Tinha Banco Central há 200 anos atrás? Não. Os Estados Unidos, inclusive, revogou. Ele extinguiu 2 ou 3 bancos centrais, não é isso? Verdade. Se o dinheiro for real, não for uma mentira, você precisa de uma autoridade. Argumento de autoridade é a primeira falácia que existe, né? Quem disse quem disse tem doutorado, né? Isso é uma falácia, não é isso? O argumento de autoridade é por si uma modalidade de falácia, não é isso? É, porque é aquele relacionamento de autoridade e submissão, né? Só existe um líder porque o reconheceram como tal, né? Tem lideranças que são legítimas e tem lideranças que são ilegítimas. Inclusive, outro dia eu estava conversando que ou existe autoridade ou totalitarismo. A autoridade é quando você tem força com legitimidade. Dentro de uma casa, você sustenta seu filho, você tem autoridade sobre seu filho, Sim. ele mesmo precisa receber ordem, ele quer. O guri quer se sentir seguro. O guri de 5, 6, 10 anos, ele quer assumir a responsabilidade de trabalhar, de botar dinheiro dentro de casa. Ele quer saber que alguém vai dar uma ordem a ele pra ele não ter que decidir nada, ele se sentir seguro, não é isso? É, a Bíblia fala, né? O que
previne a vara do seu filho não ama ele, né? Pois é. Se você não corrige é porque você não ama. Não existe uma autoridade, uma hierarquia natural dentro de casa. A natureza das coisas é hierarquia. Acha que o Lula é uma autoridade legítima ou ilegítima? Para a família dele, ele pode ser uma autoridade muito legítima. Para as pessoas que o cercam, que ele realmente fechou e tal, e entregou o que ele fechou, ele pode ser uma autoridade legítima, não é isso? Depende das pessoas. Para o sistema, né? Para os filhos dele, para os caras que fecharam com ele, para todas as relações que foram construídas em torno dele e ele cumpriu, ele não tem autoridade sobre essas pessoas ou não? Hein? A questão... Isso aí eu não sei dizer, porque eu não sei o que tá rolando por trás. Isso na casa dele eu não sei. Agora lá em minha casa, na minha relação com minha mulher, com meus filhos, não é isso? Ele tem autoridade? O problema é que ele não tem... Diante do país, você acha que ele foi legitimamente diante dessa circunstância e processo? Ele, Bolsonaro, Dilma e todos os presidentes, eles não são autoridade, porque eles não têm legitimidade, mas eles têm força de impor que se a mulher ligar, eu vou ser preso, não é isso? Se a mulher dizer que eu fui estuprado sem nenhuma evidência física, eu posso ser preso, não é isso? Inclusive, Bolsonaro, como é o nome da lei de proteção à falsa acusação Bolsonaro apoiou e sancionou a lei de falsa acusação de proteção à falsa acusadora de estupro, não é isso? Inclusive, na Bíblia, a punição financeira é maior da falsa acusação do que do estupro, não é isso? Mas fica mais um ônus para aquele que acusa provar do que aquele ter que provar que é inocente, certo? Presume-se, a lei do direito que seja inocente até que se prove o contrário, né? Pois é. A lei da inocência presuma. Não, ela é até hoje. Não, negativo. Quando é de Maria da Penha, meu irmão, vá nessa. A palavra da mulher, até como provar que... como ninguém solta a mão de ninguém, como é o negócio hoje em dia lá. Vá nessa. É presunção, o que a mulher falar é verdade e você que se lasque, não é isso? Eu acho que esse negócio de presunção de inocência já foi superado lá em delegacia, negócio de medida de segurança, vara de família. Acho que não tem mais nada disso, não. Eu tenho impressão, viu? Não tô sabendo bem, não, mas a impressão que eu tenho é que essa parte aí já foi superada pelo direito brasileiro. Você é muito criticado, assim, pelos seus pensamentos, porque qual que foi a sua formação acadêmica? Porque eu ficaria a noite inteira aqui. Eu fiz direito também, eu fiz direito na Federal por extraordinário aproveitamento, fiz pós em direito empresarial, fiz mestrado em privado econômico, fiz engenharia, fui o primeiro do Brasil no ENAD, fiz engenharia de civil de produção. Aí fiz doutorado em finanças na Mackenzie, depois fui passear, fazer bolsa de pesquisa na Europa, nos Estados Unidos. Estudei bastante. Você assistiu aquele linda mulher que tem a cena com a prostituta? Se ela perguntou se o cara foi até o final. Julia Roberts. A Julia Roberts, que ela pergunta pro Richard Gere. Você estudou até o final, né? Não pergunta se o cara terminou o college aqui, não é isso? Foi. Aí você estudou até o final, o cara... MBA. Aí o cara fala assim, eu fui até o fim, não é isso? Qual a sua opinião sobre essa crise mundial e o que vem chegando aí sobre Terceira Guerra Mundial? Você tem algum pensamento que vai acontecer? Rapaz, para a principal crise mundial hoje, inclusive quem diz isso não sou eu apenas, é Elon Musk, tem várias pessoas defendendo isso, é a crise da família e da fecundidade. A população dos países diminuir, como a população do Brasil vai começar a diminuir na próxima década, tende a levar ao colapso da infraestrutura do país. A nossa economia não é feita para reduzir o número de pessoas, e a produtividade de um país que o número de idosos dobra a cada 5, 6 anos, tende a aumentar ou diminuir? Aumentar. Quem é que custa mais o Estado, a criança ou o velho? O velho. Quem paga mais imposto? O cara com 20, 30, 40 anos ou o cara com 60, 70, 80 20, anos? 30, 40 anos. Pois é. A nossa geração é mais numerosa do Brasil. Tem mais gente na nossa idade do que com 4 anos. Tem mais gente na nossa idade do que com 20 anos. Com todo mundo que morreu, a gente pegando 40 anos de crime, de acidente de veículo, 70 mil mortes por ano, ainda tem mais gente de nossa idade do que de 3, 4 anos. Essa é a principal crise. Tem regiões na Europa, meu irmão, que tem menos criança hoje do que há 200, 300 anos atrás. É triste isso, né? Aí vocês acham que o euro vai substituir o dólar? Acabou, pô, a Europa acabou, ela está em colapso. Ela está em colapso de instituições, ela está em colapso da economia física, com explosão de custo de energia elétrica, e está em colapso de população, né? Isso que não tem mais filho. A principal crise é moral. Inclusive, no Oriente, aborta em alta. A China aborta em alta, nasce muito mais homem do que mulher. A Índia aborta em alta. Tipo assim, aborto seletivo por sexo, para ter mais homem do que mulher, inclusive comprometendo o futuro do país. Tu não reproduz, quem reproduz é útero, não é isso? Por enquanto. Eles ainda não começaram ainda a fazer útero artificial. Rapaz, essa é a principal crise do mundo atual. É a destruição da família, com o negócio de feminismo. E o que vai resolver isso é as pessoas desinvestirem dessa merda. Nós não precisamos que a maioria das pessoas adote Bitcoin e não queira financiar vagabundo. A 80-20 de Pareto funciona. Menos de 20% das pessoas, dos fatores, normalmente são responsáveis por 80% dos resultados. E isso também funciona na regra composta. Menos de 1% das pessoas são responsáveis pela maior parte da produtividade e da riqueza. Se essa maioria de 1% adotar, fizer como o John Galt da história lá da Ayn Rand, se eu não vou contribuir com essa merda,
Não vou mais. O negócio colapsa. Sustentar o sistema A corrupto. maioria das pessoas queria que Roma colapsasse. Não. Tinha país aí, até hoje tem país que tinha Romênia, né? Isso tinha até 200 anos atrás, aí tinha Sacro Império Romano, não é isso? Os caras queriam ser Roma, até 100 anos, 200 anos atrás, Roma já tinha caído a 1000, não é isso? A maioria das pessoas queria que a União Soviética colapsasse. Não. É isso, a vontade da maioria das pessoas não muda a natureza das coisas, não é isso? Verdade. Você acha que a família, qual o papel da família agora nesse futuro que a gente espera, assim? Porque eu acredito que muita coisa podia mudar se começasse dentro de casa, né, cara? Vai mudar. A terceira lei de Newton vai nos salvar. A próxima geração vai ser mais raiz. Já no Brasil hoje, pegando um exemplo na Igreja Católica, você acha que já teve mais... Na década de 70, 80, tinha mais gente na TFP, no Opus Dei, esse negócio hoje? Arautos do Evangelho. Tá vendo explosão de radicalismo, inclusive religioso, em resposta às políticas satânicas de ação de criança, de sexualismo, não é isso? Quando o cara vê um negócio... Bolsonaro nunca existiria sem kit gay. Ninguém nunca ouviria falar em Bolsonaro se não fosse desarmamento e kit gay. São as políticas satânicas que ensinam pela dor, não é isso? Verdade. Não foi o kit gay que Bolsonaro explodiu? Dando um teste, mostrando o negócio da ação e tal pra criança de 7 anos? Não teve isso? Isso aí viralizou ele. Pois viralizou. Quem é que vai ser contra? O cara tá dando um teste, tá não dando olha, se é que vai ser contra o cara, velho? Eu não, rapaz, é o único cara ali que tá sendo contra o desarmamento. É o único cara que tá sendo contra o trabalhismo infantil. É o único cara que tá sendo contra o negócio de vaga de pedofilia. Você vai dizer, rapaz, não, quem é que não vai ser contra um negócio desse, hein? Até o comunismo da raiz, o comunismo de antigamente, era contra esse tipo de degeneração, não é isso? E a coisa mais interessante é que a gente passou a não ter realmente política e votar no menos pior, né? Não é que é o melhor, é o menos pior. Mas eles escolhem todos. Não faz diferença nenhuma quem você vai votar. Se o cara foi autorizado pelo sistema, se ele chegou lá e só indicou todo mundo petista, fez a pauta progressista de feminismo, não adianta, o voto não vai resolver nada. É isso, você votar e você querer entrar no tanque pra você convencer o tubarão a virar vegetariano. Você vai convencer o tubarão a virar vegetariano, você vai ser um macaco que arranca a árvore de lugar. O que você fez? Eu quero ser honesta, eu quero ser decente, eu vou ser honesto e decente onde vale a pena ser honesto. Vale a pena investir honestamente onde não vale a pena ser honesto? Você vai ser destruído financeiramente. Verdade. A regra do mercado é a mesma regra da natureza. É a liberdade mediada pela eficiência. Você tem um negócio, você pode fazer o que você quiser com o seu negócio. Se der certo, aquela prática você vai crescer, aquela prática vai multiplicar. Seja porque seu negócio vai crescer ou porque outras pessoas vão te copiar. Você tem a liberdade de pular da janela do 10º andar? Tem. Vai ser a última coisa que você vai fazer, não é isso? Mas você não vai fazer. Pois é. Se der errado, você é extinto. Se der certo, você é multiplicado. Essa é a regra da seleção natural, não é isso? Não é essa seleção natural, não é essa? A liberdade mediada pela eficiência. É a regra da natureza, é a regra do mercado. Você quer ser honesto, você quer ser decente, não quer financiar a criança. Meu irmão, você tem que aprender a operar em um ambiente que não financie de criança e transexual, né? Ou não? É isso. Pois é. O que você acha que vai ser essa política agora do Trump aqui? O que você espera? Esse pessoal que ele tá indicando no gabinete de transição, a galera, rapaz, tá botando por cano, viu? Os 3 compromissos que ele tem com a gente é não interferir em autocustódia, libertar o Rosubrit e não vender mais apreensão, Bitcoin de apreensão. Se ele fizer isso, a tendência é o Bitcoin já explodir. Agora tem uma coisa, tem gente no gabinete dele que quer fazer, como é que chama? Faixas de isenção para transações de Bitcoin, inclusive para chip. Até a Câmara, inclusive, prometeu isenção de chip, né? Sim. Eles querem fazer um negócio desse com valores baixos pro cara ficar transportando no Bitcoin. E tem a senadora, né? A Cynthia Lummis, né? Esse o nome da mulher. Que quer... Não, eu acho muito difícil passar isso. Se não for 50%, se for 10% do ouro, meu irmão. Se os Estados Unidos decidirem nos próximos 4 anos aí, gradualmente vender 10% do ouro para comprar de Bitcoin, só isso já vai ser uma sinalização. E muitos países tendem a copiar, né? Mas sabe qual a chance que eu acho disso acontecer? Rapaz, 0. O sistema jamais teria interesse de fazer algo desse nível. A Alemanha, esse ano... Seria é diferente de ser uma excelente opção. Não, mas a Alemanha, esse ano, vendeu 50 mil Bitcoins. O Bitcoin já mais que dobrou do preço que eles venderam. Valeu a pena a Alemanha ter vendido 50 mil Bitcoins? Não. Interferiu no preço do Bitcoin, caiu durante 1, 2, 3 semanas. Outros países perceberam, os caras perderam bilhões de euros em 2 meses. Porque eles provocaram a queda. Você vai falar um negócio chamado maldição do vencedor? Sim. Quando você tá num leilão e você ganha o leilão, você é o otário que ganhou o leilão, não é isso? Porque você é a pessoa que pagou mais do que o outro pagaria se você não estivesse ali. Todas as ações da economia são na margem, né? Você é sempre o otário que tá provocando o valor da venda ou o valor da compra, não é isso?
Eu acho assim. O governo americano. O governo do Trump promete muito. É isso. Ele tá dizendo que não vai vender bitcoins de expropriação. Não acho que ele não vai fazer isso. É porque pessoas cometem crimes e são expropriados, não é isso? Eles tomam de volta, custodiam aquele dinheiro de novo, aquele Bitcoin. É isso. O governo americano não vai imprimir dólar pra comprar Bitcoin era nenhuma. Agora, se ele perceber que os inimigos dele estão acumulando mais ouro do que ele, o interesse dele vai ser valorizar ou desvalorizar o ouro. Ah, entendi. E se o inimigo dele não tiver Bitcoin, ele puder ter Bitcoin primeiro, ele vai preferir que o inimigo dele compre primeiro ou ele vai querer que ele compre primeiro? Entendi. Inclusive tem uma das coisas que eu menciono no livro, que muita gente critica, é que foi legal nos Estados Unidos ter ouro aqui entre 33 e 71. Foi. Quando teve a Grande Depressão aqui nos Estados Unidos em 29, o governo começou a ter déficits sistemáticos. Sim. Só que ele não podia imprimir dinheiro naquela época como pode hoje. E ele não tinha como imprimir ouro. Então, eles tiveram a grande ideia de dizer que todo o ouro em custódia corporativa, todos os ouros do banco agora iam pertencer ao governo. E poucos meses depois eles decidiram que a dívida do governo ia continuar sendo em dólar. Mas o crédito do governo, que era ouro, valia 2 vezes mais do que valia antes. Tem moedas, inclusive do Velho Oeste, de $20, que é uma onça de ouro, 31 gramas. Durante quase 100 anos, a definição de dólar era $20, 31 gramas. Uma onça de ouro era essa definição de dólar. Aí eles disseram, não, agora é 35. Olha. Eles dobraram o patrimônio deles e diminuíram a dívida à metade. Foi isso que alimentou a economia americana. O gasto público americano até a Segunda Guerra Mundial. Eles dizem que isso acabou com a Grande Depressão. Mas qualquer depressão, ela acaba por si mesma, né? Só não interferir. Tem muitos economistas, inclusive, que prolongou a depressão, né? Aí se manteve esse padrão até 71, que os Estados Unidos teve outra explosão de gasto que não conseguiu nem honrar os 35, que honrava para outros países. Aí tem aquele vídeo clássico do Nixon dizendo que acabou o Gold Window e que ia circular livremente. Quanto é que a senhora acha que custa uma onça de ouro hoje em dólar? Milhares de dólares. De $20 para milhares de dólares, não é isso? Uma desvalorização de 99%. Só que no Brasil é pior. 1 grama de ouro era R$10 quando lançou o Plano Real. Agora é mais de 500, não, agora é mais. É isso. É uma coisa absurda. É isso. Eles não honram. Eles não honram. Quem poupa em Fiat é obliterado. Quem guarda papel, quem confia em honestidade de político, vai pro Lago de Fogo. É sal, meu irmão. Costumo dizer que o preço do pecado é a morte. Ele não é só espiritual, não. É física e financeira também. É claro. Adúltero acumula mais dinheiro ou menos dinheiro que o cara... Menos. É isso. Já o cara começa que usa droga, divórcio, o cara que usa droga tem mais ou menos dinheiro que o cara que não usa droga. Muito o cara que se entrega a vícios, ele tem mais ou menos dinheiro, tem mais ou menos saúde. Muito o adúltero tem mais ou menos saúde e dinheiro do que o cara que só pega a mulher dele. Muito menos. É isso. O crime não compensa e a morte, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não é só morrer espiritualmente, é em todos os aspectos. Você vai ser destruído financeiramente, moralmente, sua saúde. Meu Deus. Agora você disse, você não tem carro, você não tem... Tá tudo... Eu pago pra usar tudo pelo uso. Eu pago pelo uso, eu vou sair daqui de Uber. Eu pago pra usar. Se não é meu... Se não existe propriedade sobre imóvel, se você tem que pagar um percentual do valor da casa no fim do ano, você não é dono, você é locatário, não é isso? Você tem que pagar um percentual do carro, você não é dono do carro nenhum. Bens materiais físicos só vão me dar preocupação, aborrecimento, não é isso? E essa filosofia não é só minha, não. Tem um Pavel, inclusive, um cara multibilionário também, que tem essa filosofia. Ele só comprou 2 casas na vida. A pra mãe e pra avó. A nossa geração é mais numerosa. Só que o pessoal que ainda tem entre 20 e 30 anos ainda teve uma quantidade que manteria a população. O pessoal de 25 anos para baixo já não teve mais bebê suficiente. Nenhum lugar na história da humanidade, com população diminuindo, aumentou o valor de imóvel, né? O imóvel explode quando explode a população. A população do Brasil multiplicava por 6 por século, tipo 5 séculos seguidos. Seguidos, isso. A tendência é que esse século a população do Brasil aumente 6 vezes? Não. Pois é. A tendência é que imóvel continue subindo de valor? Não. Aí inclusive, você prefere o dinheiro desse imóvel investido em alguma outra... Todos os grandes impérios da história da humanidade. O imposto de renda é a invenção do século XX. Antes do século XX, o principal imposto era sobre terras, não é isso? Os grandes impérios eram todos impostos sobre terra, porque quem emite a propriedade da terra, protege a terra, é o governo, não é isso? Isso é uma coisa que nunca vai deixar de ser tributado enquanto existir governo, né? Mesmo que o governo seja 10 vezes menor do que atualmente, ele vai continuar tributando a terra, né? Sim. Entendi. Então, se você pudesse dar um conselho... Não, eu compraria imóveis, terra soberana. Eu acredito que, inclusive, governos, quando eles começar a erosão tributária a ficar mais pesada, as pessoas ficarem cada vez mais livres e a maioria das relações de casamento e tal começar a ignorar o governo, começar a sair do controle de governo, isso vai ser um processo intergeracional. Talvez isso não seja para o nosso tempo de vida.
seja pro nosso tempo de vida dos nossos filhos, nossos netos, os governos vão começar a vender como SUG, que eu mencionei aqui, que vendia isenção tributária eterna pro cara. Depois vai vender isenção civil eterna. Quer dizer, olha, realmente você pode casar com o que você quiser. E no final, isenção criminal eterna. E depois vender território com poder soberano. Dizer, olha, aqui você faz a lei que você quiser. E a Agenda 2030? As metas ali, eu sou a favor de tudo. Eu sou contra colocar Estado para colocar aquela meta em prática. Alguém é contra a oportunidade de acabar com a fome? Alguém é contra o que está escrito ali? Todo mundo é a favor daquilo. Só é contra como é que chama, a forma como os caras querem fazer. Negócio de... alguém acha que aquecimento global pode ser resolvido por governo? O governo não tapa o buraco na esquina, bicho. O governo é incapaz de combater o saciseiro, o traficantezinho, ele vai vai mudar o clima no mundo? A maioria dos municípios do Brasil não tem tratamento de lixo, velho. A maioria das cidades do Brasil, o Estado é incapaz de tratar lixo e esgoto. Você não paga pra isso, ele vai mudar o clima do mundo, hein? Alguém acha que o Estado tem capacidade de mudar o clima do mundo, hein? E você acha que a pessoa vai ser mais feliz se não tiver nada? Tem muitas pessoas que falam esse negócio da Bíblia, né? Do buraco da agulha do camelo, não é isso? Agora, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico não era pobre, no reino de Deus. Davi era pobre? Mas a Agenda 2030. Será que Jó não foi pro céu? Jó passou, comeu o pão que o diabo amassou, não é isso? Jó não foi pro céu? Deus premiou Jó com riqueza ou não? Sim. Multiplicou ainda, né? 7 vezes eu queria nem deu a graça de matar mas eu tava mulher, falando da Agenda 2030. Era melhor que matasse, mandando ele negar a Deus, né? Eu esperando a história de não, e ele acabou com a mulher do cara, de outras 3 melhor, mas não, nada de matar aquela mulher, não é isso? Não, deixou a mulher pro cara até o final, não é isso? Não, o quê? É isso. Davi e Salomão eram caras próximos a Deus ou não? Muito próximo. E tinha riqueza ou não? O mais rico da terra. Pois é, quantos caras tinham rico? Abraão era miserável? Não, era rico. Pois é, os exemplos de riqueza da Bíblia são vários, né? Muito rico. O problema não é a riqueza é uma bênção. O problema, a riqueza é uma bênção. O amor a ela. É o amor, pô. Você adorar aquilo ali, o dinheiro é coisa... Colocar nela você paga vagabundo, puta e ladrão com dinheiro, pô. As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. As coisas valiosas na vida é honra, dignidade, amor, não é isso? Essas coisas não tem dinheiro nenhum que compre. O dinheiro é um meio. O dinheiro é um meio pra você conseguir as coisas, inclusive tempo pra você dedicar à sua vida espiritual, à sua família, não é isso? Verdade. Você foi criado nesse sistema, né? Não, meus pais eram positivistas. Me mandavam eu comer todo mundo com camisinha. Você vai mandar a sua filha dar todo mundo sem camisinha? Vai dizer, não dê, não com quem você não quer engravidar. Com quem você não teria orgulho de engravidar, né? Você vai dizer pros seus filhos ou não? Eu crio as minhas filhas pra... Isso. Você não quer casar com alguém, então não tem que beijar na boca dessa pessoa, não é isso ou não? É isso aí. Porque eu acho que se a sua fé não vale a sua vida não vale nada. Pois é. E aqui em casa a gente pratica aquilo que a gente fala. Mas é o que eu falo pra você. Eu acredito que você tem esses princípios porque pelo menos até os 7 anos de idade você foi criado dentro dele. Não, eu fui batizado na igreja católica. Tem, inclusive, minha mãe contava história que meus olhos não abriam e tal, que ela considerou um milagre. Fiz primeira comunhão, fiz negócio de crisma, mas dentro da ideologia lá que era de mentira, pô. Era, como é que chama? Não praticante, católico não. Não, era como teologia da libertação, que pra vocês é teologia da missão integral, né? Os evangélicos também têm essa imundícia agora, negócio de teoria da missão integral, né? Eles ficam botando comunismo no meio da igreja, né? Era aquela dali. Então não era uma teologia de verdade. Hoje em dia minha filha faz negócio de arauto. Só você vê o material que ela recebe é 1 milhão de vezes melhor do que o que me aplicavam, pelo amor de Deus, né? Foi o que eu falei. É a terceira lei de Newton. As pessoas vão buscar radicalização moral devido à demonstração satânica das políticas satânicas de infantil e sexualismo infantil. Se não fosse o kit gay, ninguém nunca teria ouvido falar em Bolsonaro, o desarmamento. O desarmamento é satânico. O desarmamento é satânico. O infantil é satânica, bicho. Isso é mais cruel do que matar o guri, bicho. Esse negócio de você estimular a sexualidade infantil, você tá maluco? Você tirar a autoridade do pai sobre o filho? Qual é o benefício? O cara destruiu. Divórcio sem culpa, destruiu a maioria das famílias da nossa sociedade. Como é que tem um mundo que a pessoa diz, não fico mais molhada pra você, eu tenho o direito de ir embora? O Putin não aceita isso lá, né? O quê? O Putin não aceita isso lá. Eu não conheço qual é o esquema de Putin lá, mas lá também tem os seus problemas. A fecundidade. Como é que tá a fecundidade na Rússia? Quantos filhos tá tendo lá? Tá bombando? Ele tem um monte de filho?
Inclusive, o principal proxy, o principal definidor para você ver uma sociedade ao colapso da fecundidade é a renda diferencial entre homem e mulher. Na hora que a mulher tem um monte de prerrogativa, na hora que a mulher tem um monte de prerrogativa de escola, na hora que a mulher começa a ganhar um montão mais de dinheiro mais do que o cara, sendo que os caras têm mais força física, têm os trabalhos mais perigosos, não é isso? Trabalha o número de horas maior, acabou. Na hora que a mulher começa a ganhar mais do que o cara, de escola, você vê que a fecundidade na mesma hora despenca, né? Antigamente, em nossa infância, você pode ir embora, mas quem abandonar lá perde os guri. Quem deve julgar essa relação é quem? O Bitcoin vai resolver isso, com DOT. Olha. Arbitragem com DOT dos dois. Isso vai resolver isso. Bitcoin resolve sucessão de filho indigno, resolve sucessão de filho afetivo, resolve marido e esposa adúltera, não recebe um centavo, véio. Acabou. Muda tudo. Seu filho não lhe honrar, você pode levar seu patrimônio inteiro pro caixão. Esse negócio esse negócio de não ter imóvel. Mas você acha melhor levar pro caixão do que dar pra um filho indigno, entre aspas? Mas dependendo do filho, eu prefiro pro caixão, velho. Você prefere premiar bandido? Premiar drogado? Você vai dar dinheiro? Parece que eu tô falando com meu pai. O dinheiro aumenta o que tiver dentro da pessoa. Se o cara tiver tendência de usar droga, com muito dinheiro ele vai usar mais ou menos droga. Se o cara tiver tendência de pedofilia, ele tiver um montão de dinheiro, ele vai praticar mais ou menos pedofilia. Mas você vai dar dinheiro a uma coisa ruim, um cara ruim, ele vai exercer mais o bem ou o mal. É melhor, às vezes, pro cara ele não ter dinheiro. A maioria das pessoas que ganham na loteria terminam piores do que não tivesse ganho. Isso é amplamente demonstrado. É verdade. A maioria das pessoas não tem estrutura pra ganhar dinheiro, se destrói. Verdade. Rapaz, se o cara não tiver valores, é melhor que ele não tenha dinheiro. Ele vai amplificar uma coisa que não presta dentro dele, não é isso ou não? Verdade. É. Eu falo que precisamos de mais Renato 38 no mundo. A minha honra. Fale algo do teu coração que você pensa que Deus quer usar a sua vida para falar para eles, ou de administração financeira, familiar, ou de tudo. Eu quero te dar a liberdade, porque hoje eu abri aqui talvez pelo menos 180 graus alguns assuntos que estavam na minha mente. Foi bem legal conversar com você. Então, tenha liberdade, por favor. Eu declarei em 2018, pode ir lá no Candidatos e Contas, 200 Bitcoin. Isso fez de mim e de minha família um alvo de tortura até a morte, perseguição estatal e todo tipo de problema com um crime público e privado que você puder imaginar. Em vez de pegar a grana e viver minha vida em paz com minha família e sumir, eu me coloco constantemente em todos os meios sociais, aumentando a minha exposição para que você receba a verdade, que você receba a mensagem, as informações e a arma necessária para que você não seja escravo de um regime satânico. Se você quiser aceitar, eu fico muito grato. Inclusive, todo o conteúdo que eu posso te dar eu dou de graça. Tá aqui o livro, PDF grátis, YouTube de graça. E se você quiser o tutorial, tem de graça na internet. Mas esse treinamento aqui é o tutorial com orientação e custa várias vezes menos do que qualquer equipamento radiológico que faça isso. Se você tiver interesse de aprofundar no que eu estou lhe dizendo, clique aqui. Jesus disse claramente, vocês serão perseguidos, presos e mortos em meu nome. Ele nunca disse roubado. A partir de hoje, a partir desse instante, se você for roubado por crer em Jesus e não querer colaborar com coisas satânicas, você só o fez porque você não me ouviu e não quis ler e estudar esse livro. A minha mensagem final é essa. Outra, se eu puder, mais uma mensagem é o seguinte. A aliança de 10% do Antigo Testamento. O que se diz no Pai Nosso é 100%, seja feita a vossa vontade, é a aliança de 100%, não é isso? Aleluia. Nós não podemos financiar nem 1%, nós não podemos ceder nada ao inimigo. E para isso, a única oposição, a única coisa que você pode fazer realmente contra políticas satânicas, sem utilizar a violência, é não colaborar com elas. A única lei que existe de verdade é a lei de Deus. Não dê as costas a Samuel, não dê as costas à lei verdadeira. Qualquer lei de qualquer governo que vá contra a lei de Deus não deve ser obedecida. Mesmo a morte, se você tiver Jesus, a morte contra uma lei satânica é lucro. A minha mensagem final é essa. E se você, ouvindo esse podcast, de dentro de você, entender que houve alguma coisa dita que fez sentido para você. Se você, de repente, ainda não aceitou Jesus, se você ainda não conhece o caminho, a verdade e a vida, uma maneira diferente de viver a sua história, que é negando a si mesmo, para viver o Evangelho. Coloca aqui embaixo, amém. E nós queremos abençoar a sua vida com a Bíblia, que você seja abençoado. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Renatão, obrigada, Xará. É honra. Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Amém. Até a próxima. Deus abençoe.